em você. Você está enorme na minha tela. Acho eu que... vou, de repente você deixa livre, porque eu vou colocar em você, tá? Vou deixar você no spotlight, tá? Não, mas aí sabe o que vai acontecer? Eu vou ficar me vendo. Aí eu fico me vendo. Ai, que horror! Para! Boa Deixa eu noite, todo mundo. Boa noite para quem está tentar no ver. Brasil. Boa tarde para quem está nos Estados Unidos. Boa noite. Boa tarde, bom dia. Boa noite, infelizmente eu estou no Brasil. Boa noite. Mas está muito bem acompanhado. Estou ouvindo o Gael. Agora a gente não está em lugar nenhum, agora a gente está na internet aqui. Não está em lugar nenhum agora. Estamos no não lugar, exatamente. No não lugar. Tudo bom, minha gente? Nesse momento inicial, a gente pode ficar com as câmeras ligadas para dar uma boa noite e tal, mas daqui a pouco eu vou pedir para a gente fechar à medida que as pessoas forem chegando, para não carregar muito, tá? Aqui a internet. Vocês estão bem? Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo bem, sim, Júlia, tudo ótimo. Que bom, que bom. O pessoal está chegando, é que essa hora é difícil de ter vaga por aqui, sabe? Então... De parar o carro, né? Nessa hora não tem vaga. Impressionante. Fluxo muito grande aqui, né? Tem outros zooms, né? Tem um monte de zoom rolando agora, não tem muita gente. Vamos dar mais uns minutinhos, Edu, para o pessoal terminar de chegar, tá? E aí a gente começa, tá bom? Tá bom. Enquanto a gente espera, só vou comentar, João, Carol, gostei muito de encontrar com vocês à tarde. Também foi legal. Hoje eu tive o primeiro dia de uma jornada de estudos sobre o Soleil, um detalhe que era todo em francês. E aí, pois é. Soleil é o máximo. Uma filha. Eu tive a sorte de ver ele. Eu vi eles lá em Nova York. Foi? Qual peça que você assistiu? Qual era o nome? Era uma que tinha um... Como é que é? É uma que vinha... Tinha uma cena que tinha um carro, assim... Tinha uma do oceano. Qual é que fazia o oceano? Tempestade? Sim, Tempestade? Do Cirque du Soleil. Não, Le Dernier Caravansérail. É esse eu vi. Que tinha os carrinhos e tinha... Tinha os carrinhos, isso, era incrível. Eu sentei na mesma fila do Tom Hanks. Uau! Que maneiro. Eu só olhava para o Tom Hanks assim e falava, será que ele tá gostando? Mas ele parecia que estava gostando. É uma droga ser famosão, assim, né? Porque você fica chamando a atenção. Eu ficava meio culpado eu devia estar vendo a peça, não devia estar olhando a reação do Tom Hanks, mas era tão impressionante, você viu? Tom Hanks do teu lado. Ele existe de verdade, né? Ele existe, é fogo. Júlia, eu adorei hoje, só que eu não entendia quase nada, né? Só quando você falava, ou aquela Ana. Eu sei um pouco de francês também, que eu estudava na minha escola, mas, assim, quase nada. Eu tentei acompanhar um pouco, mas eu adorei. Ai, que bom. A gente vai publicar no YouTube em algum momento com legenda. Demora um pouquinho, mas vai acontecer isso, em algum momento. Mas que bom, foi muito bom ter vocês lá, foi muito legal. Mas eu estou justamente no meu doutorado, eu estou estudando não o Dernier Caravansérail, mas assim, principalmente as obras dos anos 2000 para cá, onde ela faz um trânsito muito forte entre teatro e cinema a cada obra, a cada espetáculo e a cada filme, sabe? E esses carrinhos já vinham dessa pesquisa dela, de trazer para a cena a ideia de um traveling. Que legal. Pois é, a mistureba de teatro e cinema lá. Não dá bem para sentir mesmo, e as cenas dos carrinhos eram bem intimistas, assim, então daria para fazer elas fechadinhas, assim, como se fosse um close, assim, sabe? Exato. Não eram cenas grandiosas, assim, as cenas do carrinho eram os atores bem pertinho uns dos outros, assim, achei isso interessante também.
Ai, que legal. Ieda chegou, né, Ieda? Tudo bom? Tudo. Estou no meio de uma questão aqui seríssima, profissional, mas estou aqui. Está aqui acompanhando. Beleza, beleza. Não basta Muito ser a bem. gente, tem que resolver os demais assuntos dos atores, né? Exatamente. Tá tudo bem? Prazer. Tudo bem. Eduardo. Prazer, Ieda. Bem-vindo, bem-vinda. Obrigada. Bom, minha gente, eu acho que a gente vai começando, e eu acho que a gente já vai começando, porque para não ficar muito tarde e a gente ter tempo de aproveitar aqui a presença do Edu. Então, vou começar aqui oficialmente, tá bom, minha gente? Tá bom. Então, ó, Edu, você se incomoda de eu te colocar em destaque? Não, de forma alguma. Te ver? Perfeito. Não. Então, vou colocar o Edu aqui para a gente. E, então, boa noite a todo mundo de novo, oficialmente. Bem-vindos todos, todas, todes. Obrigada, Eduardo, por estar aqui com a gente. Imagino. Obrigado pelo convite. Vou fazer aqui uma breve apresentação do Edu, que vocês já receberam também, mas só para a gente introduzir, e aí a gente começa esse nosso bate-papo. Deixa eu me organizar aqui. Então, vamos lá. O Eduardo Muniz, além de um grande amigo e um grande parceiro, é ator e diretor carioca, formado em Nova York, na Michael Howard Studios. É isso, Edu? Isso. Isso. E pelo coach de atores Harold Guskin. Com vasta experiência em diferentes áreas artísticas, participou como ator de 2 longas-metragens em inglês, Amazon Adventure, de 2017, e Professor Shakur e o El Dorado, de 2019. Dirigiu 4 espetáculos teatrais, Afogando em Terra Firme, de Alan Ayckbourn, Bull, de Mike Bartlett, ao lado de Fábio Tolesani, Tudo no Seu Tempo, de Alan Ayckbourn, e Over the Moon with Trains, de Luke Rosen, em Nova York, um espetáculo off-Broadway. Fez estágio de direção durante meses com Sir Alan Ayckbourn. Quem não conhece, procure saber. Na Inglaterra. Participando da série da BBC Imagine sobre a vida de Alan. Na TV, fez participações no Sítio do Pica-Pau Amarelo, da Rede Globo, diversas novelas da Rede Record e SBT, além da série Lili, a Ex. Foi o bandido da luz vermelha na série da Band Tribunal, na TV. Traduziu, em parceria com Denise Feinberg, o livro Como Parar de Atuar, de Harold Guskin. Eduardo é também um dos maiores locutores do Brasil, tendo trabalhado em mais de 1000 comerciais nos últimos 12 anos, além de membro do Clube da Voz e do SAG, Screen Actors Guild, nos Estados Unidos. Atualmente vive em Los Angeles, onde prepara seu primeiro longa-metragem. Bom, minha gente, esse é o Edu. Edu, vamos começar. A gente está muito curioso para ouvir de você, muitas coisas, tudo que você tem para contar para a gente. E aí eu queria começar te perguntando assim, quando que você teve o seu primeiro insight de que você queria ser artista? Quando isso surgiu? Essa é uma história bem interessante. Eu nunca imaginei ser artista. Na minha família não tem nenhum artista. A minha mãe é fisioterapeuta, meu pai era engenheiro. Nenhuma irmã, nada na família. E, então, eu nunca tive acesso a ir ao teatro, ou, enfim, no máximo ver filme em casa. E aí, bom, sendo nascido e criado no Rio de Janeiro, eu gostava da praia, do mar e tal. Eu falava, bom, eu gosto da praia, não sabia o que fazer. Ali com 17 anos, 18 anos, ninguém sabe o que quer fazer da vida. Eu falei, eu vou estudar oceanografia. Porque eu gosto do mar. Só que eu não sabia que tinha cálculo, essas coisas de matemática. Eu falei, meu Deus, tipo, é muito difícil, não é para mim, essa coisa científica. Eu tava perdidão, não sabia o que ia fazer da vida. Aí, numas férias aí da faculdade, eu e uns amigos da faculdade, a gente foi para o Peru, para surfar no Peru, e para Machu Picchu. E na época, 2002, 2003, a gente fez aquela trilha Inca, que eram 5 dias andando
nas montanhas lá, e nessa época não tinha Facebook, não tinha nada, nem celular a gente levou, então foram realmente 5 dias andando na montanha até chegar em Machu Picchu. E aí a gente chegou em Machu Picchu, eu lembro exatamente, como se fosse ontem, era março, assim, começo do ano, e aí eu tava lá andando pelas ruínas, não sei o quê, e eu falei, não sei, bateu assim, falei, vou fazer teatro. Tipo, uma luz assim, blow. Do nada, assim, eu nunca tinha assistido uma peça de teatro. Mas, enfim, eu falei, vou fazer teatro. Eu ouvi falar que o ator tinha que aprender teatro para... Era bom aprender teatro para atuar e tal. E aí esse foi num sábado, na segunda-feira eu me matriculei na Cal e comecei um curso livre na Cal, que depois eu comecei a fazer a formação, aí depois eu fui para Nova York, aí começou tudo, mas foi do nada, assim, não teve nenhuma historinha de sempre quis ser ator, nada disso. Muito legal, muito legal. E aí, conta então pra gente, como é que foi essa formação? Como é que você foi da Cal para Nova York, para Inglaterra, como é que foi isso tudo? Então, bom, quando eu comecei a fazer teatro, eu me apaixonei completamente, né? Foi uma coisa assim, eu falei, meu Deus, tipo, eu amei a experiência de enfim, estar no palco e atuar, é uma coisa completamente excitante para mim, assim, né? Aí eu lembro de comprar os livros do Stanislavski, e aí eu ficava lendo, assim, devorando todos os livros, e enfim... comecei a Cal, aí na época eu tinha uma namorada que se mudou para Nova York. E aí a gente falou, vamos, vem comigo também. Eu fui para Nova York com ela, assim, fazer um curso lá, que a ideia era ficar alguns meses só, né? E aí eu pisei em Nova York e falei, meu Deus, assim, me apaixonei completamente por Nova York. E comecei a estudar teatro lá, e ver muito teatro lá. Eu ia do teatro todo dia, eu vi Al Pacino até Meryl Streep no palco, com grandes montagens clássicas. O ano que eu fui lá foi 2005. Foi um dos melhores anos, assim, da Broadway, né? Tinha umas peças, assim, que ficaram consagradas. O Pillowman foi uma dessas que o Bruce fez, né? Foi uma dessas peças desse ano, de 2005, que eu assisti 3 vezes, inclusive. Então eu via muita peça e tal. E aí, numa dessas idas ao teatro, e fazendo curso de teatro como ator também, né? Estudando. Eu vou ter que fazer só vou ter que fazer só um caminhozinho antes, que um ano antes eu fui para Inglaterra ver peça também e tal, e aí eu entrei numa livraria e estava vendo os livros e tinha um livro chamado How to Stop Acting lá, Como Parar de Atuar. Aí esse nome, Como Parar de Atuar, me chamou a atenção, achei interessante e tal. Aí eu peguei o livro e aí devorei ele também, assim, eu li no mesmo dia, assim, praticamente. Fiquei apaixonado. Aí, ponto, acabou. Aí, quando eu voltei para o Brasil, eu estava fazendo Cal na época, foi uma coisa muito legal. Eu falei, vou tentar fazer esse aqui do livro, vou tentar ver o que acontece. Porque nenhum professor da Cal mencionava, não tinha nenhum, imagina. E aí, eu lembro assim também, eu peguei o Denis, que era meu colega lá da cena, a gente ia fazer uma cena do 12 Perdidos numa Noite Suja, do Plínio Marcos. E aí era uma das cenas finais, com nota, coisa de Cal, né? Banca, tinha nota 10, nota 9 e tal. E eu tinha feito uma cena do Closer, e foi horrível, assim, deu tudo errado, enfim, foi um horror. E eu falei, não, essa aí a gente vai fazer diferente. E aí eu falei pro Denis, tem esse livro e tem esse approach aqui, vamos tentar fazer o que está escrito? Ele falou, vamos. E a gente fez exatamente assim, tirou da página, respirava, a gente, enfim, nunca tentou memorizar o texto, e foi explorando, assim, de acordo com o que o Harold escreveu no livro. Até então não tinha nenhum conhecimento dele, não tinha nem ido para Nova York ainda. E aí a gente fez a cena e foi incrível, assim, o resultado foi incrível, adorei a sensação, me senti assim livre, me senti leve na cena, tranquilo, sem nervosismo, sem nada. E aí foi que eu falei, isso tem alguma coisa nisso aqui, nessa ideia, né? O Denis também foi super bem, a gente tirou 10, todos os professores deram 10 e tal, gostaram. E aí o livro ficou guardadinho, esse approach ficou guardadinho, eu fui para Nova York explorar outras possibilidades, outras técnicas, comecei a Stella Adler, odiei. Stella Adler foi uma experiência difícil, porque era um processo muito racional, eles
um exemplo, para você, numa cena, você vai pegar um livro, tem que ter 3 justificativas na sua cabeça para você pegar o livro. Na época, eu só me sentia mal. Eu falava, gente, não é possível, é um absurdo isso. Hoje eu entendo que para algumas pessoas, para algum tipo de gente, algum tipo de ser humano que funciona a partir dessa forma mais racional, é bom, pode ser ótimo, pode resultar incrível na cena. Mas para mim não. Hoje eu sei disso, mas há quase 20 anos atrás eu não sabia, né? E aí eu só me sentia mal, eu me sentia preso, sabe? Meio robótico, assim, muito consciente da cena, não me divertia. E aí, bom, aí começou Nova York, eu assistindo as peças todas, e aí numa dessas peças que eu fui assistir era do Ayckbourn, do Alan Ayckbourn, que é o maior autor de teatro vivo que a gente tem hoje no mundo, assim, né? Ele é inglês, ele é nem começar, né? Falar que é um gênio completo, é um amigo. Ele estreou uma peça semana passada, a peça 90 dele, sei lá. Aí eu mandei flores, ele mandou um e-mail super fofo, enfim. E eu vi uma peça dele chamada Absurd Person Singular, que, enfim, eu ri, amei e tal. Saí do teatro, comprei, mas ele tem 90 peças, eu comprei umas 10, vai para ler. E uma dessas peças que eu li foi Tempo de Comédia, que a Júlia e eu fizemos, a gente produziu juntos e protagonizamos durante um tempão, né? No Rio, São Paulo, Brasil, viajamos e tal. Com uma temporada longa. 2010, né? 2010. Nossa, quanto tempo. Oh. 11 anos. Então, vou chegar no Tempo de Comédia, mas quando eu terminei em Nova York, a formação, que foi um ano e pouquinho, eu voltei para o Brasil já formado e louco para trabalhar, e louco para, enfim, para conseguir aplicar as coisas que eu tinha aprendido e tal. E aí eu fiz um teste para uma montagem grande do Otelo, que o Diogo Vilela estava produzindo no Rio, foi 2007. Aí eu peguei um papel pequeno, né? Primeiro papel profissional, assim, com salário e tal. Eu lembro que eu peguei o primeiro salário e comprei uma televisão imensa, assim. Que era o preço do salário, assim, inteira, né? Tipo, completamente fora da casinha. E aí, no Fast Shop, lá comprar uma televisão com o salário do Otelo. E aí, Otelo estreou, eu particularmente, a peça não foi bem, assim, eu particularmente achava que não funcionava também, por uma série de razões, mas foi a primeira experiência que eu tive, eu tenho que ser grato, porque me levou para São Paulo, a peça fez tour em São Paulo. Quando eu cheguei em São Paulo, eu também cheguei em São Paulo e falei, meu Deus, isso é maravilhoso, essa cidade é maravilhosa. A gente chegou em junho, estava frio, e eu, também mais velho, descobri que eu gosto de frio, mais do que de calor do Rio de Janeiro. E aí eu fui para São Paulo, me mudei para São Paulo, assim, tipo, tinha o salário ia durar mais uns meses, eu falei, dá para pagar o aluguel, na época era barato, era R$600 o aluguel. E aí eu fui para São Paulo, me mudei para São Paulo, a gente fez a peça mais alguns meses, aí eu acabou a peça, fiquei desempregado, sem dinheiro, sem nada, ferrado lá em São Paulo. E aí, já estava produzindo Tempo de Comédia nessa época, do Otelo, né? E aí fiz um teste com São Paulo inteira para uma peça chamada Comédia dos Erros, também outro Shakespeare, direção do Ulisses Cruz. E aí passei também. Sempre, esses testes, vale dizer que sempre usando a técnica do Harold como base, né? Então, foram bons testes que eu fiz, os dois. Foram testes fortes, assim, que me colocaram nessas produções, né? E fizemos a Comédia dos Erros, depois o Ulisses Cruz saiu, outro diretor pegou, foi uma novela, assim, ficou um ano e tal. E aí, depois do Comédia dos Erros, aí a gente começou com o Tempo de Comédia. Quase paralelo, assim. E aí foi indo, aí começou o Tempo de Comédia 2010, né? Aí o Tempo de Comédia ficou um ano, já na época eu já estava produzindo o Isso é o que Ela Pensa, que é uma outra peça que eu não sei nem o que falar, que é maravilhosa, deslumbrante. Você assistiu, Júlio, Isso é o que Ela Pensa? Você viu? Assisti, você e Denise espetaculares nessa peça. Não, essa peça... eu tenho, é que chamam de goosebumps, né? Fico arrepiado, assim. Essa peça ficou um super sucesso em São Paulo, de crítica, a gente ficou um ano fazendo Isso é o que Ela Pensa. Aí foi assim, Isso é o que Ela Pensa, já no final, já estava produzindo, eu queria dirigir, eu tinha um sonho de dirigir.
Nossa, tem tanta coisa para falar, Júlio, eu vou ficar uma hora falando, vou tentar resumir. Aqui é o lugar para você falar, Edu, fica tranquilo. Nossa, pode falar, vai falando. A gente está amando ouvir, pode falar. Obrigado, tem muita coisa, assim, eu falo, gente, eu fui criado, eu tenho 3 irmãs, eu fui criado por um monte de mulher forte, e quando quem aqui foi criado por mulher forte, e principalmente você é homem, você ouve mais do que você fala, entendeu? Naturalmente. E ainda mais minha avó era nordestina, fala mais ainda, então quer saber da vida de todo mundo. Enfim, só um adendo aqui de que se dá o microfone para eu falar, é por isso que eu sou um bom locutor, porque me bota no microfone para falar, eu falo, pelo amor de Deus, eu preciso falar, pelo amor de Deus. Ninguém deixou eu falar quando eu era pequeno. E pegando o gancho agora do Isso é o que ela pensa, foi mais ou menos na época, isso foi maravilhoso, foi mais ou menos na época que eu tive a oportunidade de ir para a Inglaterra, por causa do Tempo de Comédia. Eu fui pagar os direitos do Tempo de Comédia que a gente tinha feito em Londres, conheci o agente do Alan Ayckbourn, o Alan Ayckbourn falou de mim num jantar no Natal para o Alan Ayckbourn, e aí a nora do Ayckbourn é brasileira, mandou um e-mail para mim falando, nossa, o Ayckbourn ficou super feliz de você estar fazendo peças dele no Brasil. Eu respondi na hora, posso ir para aí, para ficar com ele e aprender com ele? Porque ele, para mim, é tipo nível Shakespeare, assim, gênio total. Não só como escritor, mas como diretor também, né? Um exemplo de diretor. Ele é reconhecidamente um dos gênios do nosso tempo, viu, gente? Do nosso tempo, exatamente. Ele dirigiu grandes peças no National Theatre na década de 70, ganhou Olivier, os maiores prêmios, dirigiu Ian McKellen, e grandes atores. É um cara com muita... Enfim, um cara fantástico. E aí consegui, eu falei, pelo amor de Deus, foram 6 meses de tratativas e tal, aí até que chegou um e-mail e falou, vem para a Inglaterra e você vai ficar aqui meses, e eu fiquei meses na sala de ensaio do lado dele, assim, vendo ele dirigir, uma coisa surreal, assim, eu ficava passando texto com os atores, assim, os atores maravilhosos, eu falava, meu Deus, era um sonho, assim, tava acreditando, e aí quando eu voltei, isso foi 2013, Não, meu filho nem é nascido, 2011. 2011, isso foi 2011, voltei, 2012, isso é o que ela pensa, o Money Mind, do Ayckbourn, mega sucesso. Aí na época eu estava já fazendo o Bull, isso foi já 2013, 2014, a gente estreou o Bull, foi super legal com o Flávio Tolesani, não sei se vocês conhecem, ele está com a série agora no Amazon Prime, super boa, chamada Dom, ele é o pai do Dom. E é um atorzão também de São Paulo. E ele é meu irmão, e aí a gente dirigiu junto essa peça e atuou. E eu pulei uma coisa, eu dirigi um Ayckbourn também, logo depois que eu voltei, eu dirigi uma peça chamada Afogando em Terra Firme, que foi a primeira vez que eu dirigi uma peça de teatro na vida profissional. E eu tinha 20 e poucos anos, 28 anos, e eram 9 atores, a gente conseguiu até um dinheiro bom para fazer, não era muito, mas eram 9 atores, 2 crianças, em cena, eu olhando para trás agora, eu falo, gente, como é que eu tava com a cabeça de dirigir uma peça com 9 atores, com 2 crianças, e imagina, primeira peça, né? E aí eu dirigi essa peça, eu amei dirigir essa peça. Essa é demais, né? Era ótima. Enfim, ficou 2 meses e acabou o dinheiro, acabou a fé, como a gente já sabe, né? Ficou 2 meses em cartaz, acabou o dinheiro, acabou, e foi isso, e foi pronto. Mas eu amei cada segundo da direção dessa peça, aprendi muito, errei muito, aprendi para a próxima, para como ser um melhor diretor. E a próxima foi o Bull. Aí o Bull foi feito sem dinheiro, a gente colocou meio dinheiro do bolso, foi uns 30 mil, assim, pegou daqui, pegou dali, pegou o cenário, e fizemos o Bull, e o Bull foi um mega sucesso também em São Paulo. Foi bonito de ver, foi gostoso de ver. A primeira semana tem um público, aí na segunda semana tem mais gente, aí na terceira semana tem mais gente, e a gente conseguiu se pagar, né, desse investimento, e foi super legal. Foi uma peça do caramba. Foi a primeira experiência dirigindo e atuando. O que eu não recomendo. A não ser que você faça um papel muito pequeno. Apesar de ter dado certo, eu acho que eu poderia ter atuado melhor se eu só atuasse, e eu poderia ter dirigido melhor se eu só dirigisse. Mas eu queria ter experiência, o meu barato é ter experiências novas e fazer coisas novas, então eu fiz e, beleza, eu acho que da próxima vez eu vou só dirigir. Aí em 2014 eu me mudei para os Estados Unidos, para Nova York, primeiro,
E em 2014 me mudei para Nova York e em 2015 eu voltei para o Brasil só para dirigir essa peça que eu amei também, chamada Tudo no Seu Tempo. Eu não sei se você viu essa, Júlia, também. Você viu essa? Essa também era uma peça incrível, com futuro, uma peça de ficção científica, e eram vários atores ótimos, e foi uma experiência do começo ao fim deliciosa fazer, o resultado foi incrível, também adorei fazer. E ela foi indicada ao APCA também, foi legal isso, foi um reconhecimento. Ai meu Deus, o Henrik Schaffer foi indicado ao melhor ator, o APCA de melhor ator. Ah não, desculpa, o Henrik Schaffer foi indicado ao APCA no Afogando em Terra Firme, na primeira peça que eu dirigi, ele foi indicado ao APCA, alguém do elenco foi indicado. E essa foi essa direção, foi a terceira direção que eu fiz, e já foi bem mais tranquilo de fazer, eu adorei fazer. Aí depois começou a fase dos Estados Unidos, né, há 7 anos que eu vim para cá, aí eu cheguei já nos Estados Unidos, aí tive a oportunidade de dirigir mais uma pecinha, que foi uma peça pequena, assim, off-Broadway, mas aí dirigindo atores em inglês, a equipe inteira era americana, eu era o único brasileiro, então isso foi difícil e foi bom também, e a peça ficou alguns dias em cartaz. Off-Broadway é como se fosse showcase, né? Você faz a peça e aí se vai bem, você pode ir para o Broadway ou para um teatro maior. E a peça era muito experimental, assim, né? Mas enfim, foi super bom fazer. E aí foi isso. Aí, essa foi a minha jornada do teatro, assim. Depois, o Bull continuou até ano passado, até esse ano teve, né? Virtual e tal. Mas aí eu quis parar um pouco com teatros, aí já tinham sido de teatro em 2015, 2016, já tinham sido mais de 10 anos, né, fazendo teatro quase exclusivamente, né. E aí eu comecei a aventura da tela, né, do cinema e tal. Então eu consegui fazer umas coisinhas, uns filmes e fazer... Essa parte de televisão do Brasil foi junto com o teatro e foram papéis pequenos e tal. Era sempre mais teatro, né. Aí começou a parte de filme. E aí onde eu estou agora, né, movendo para a tela, né, para essa experiência também, que é só uma exploração, não tem nenhuma expectativa de nada. Mas assim, eu quero saber como é que é dirigir um filme, como é que é dirigir os atores para a câmera, assim, né? É mais uma exploração, mais uma curiosidade, e aí vamos ver o que dá disso aí. Que demais, Edu. Edu, conta um pouco como é que é esse seu lado locutor também. Como é que é isso? Então, nessa época de estar sem grana, completamente duro, de 2008 para 2009, entre peças e não conseguir pagar as contas, enfim, eu tinha uns videogames que eu vendia para totalmente ferrado. Olha que legal, que é importante para eles ouvirem, para todo mundo, para vocês ouvirem, que eu estava fazendo uma peça e nessa peça era o Comédia dos Erros, do Shakespeare. E um dos atores principais era o Marcelo Larran. E o Larran, na época, em 2008, era um dos maiores locutores, na época, de comerciais, né? E ele falou para todo mundo abertamente, para os 16 atores, gente, quem quiser fazer um demo lá naquela época se ia no estúdio, não era como hoje que você manda um MP3 e tal. Quem quiser ir lá no estúdio, que eu gravo muito, na Lua Nova, fazer um demo, eles estão precisando de vozes novas e tal. Aí todo mundo foi, menos eu, porque eu falava, não, eu sou artista, não vou fazer nada de negócio de comercial, que isso, absurdo. Gente, eu era muito... enfim, volto para trás e ia falar, calma, meu filho, calma, vai fazer o teste, vai fazer negócio, mas não fui. E aí não fui. Aí quando eu fiquei muito duro mesmo, depois de 2 meses, eu liguei lá e falei, dá para ir ainda aí para fazer? Tô precisando de dinheiro e tal. Aí eles falaram, vem. Aí eu cheguei lá, gravei um demo, como qualquer outra ser humano normal que foi lá, 200 mil pessoas foram lá gravar demos, né, nesses anos. Só que, coincidentemente, estavam fazendo um teste para a voz da Coca-Cola para um comercial, que eu não sabia. Até então, para um comercial da Coca-Cola. E aí eu lembro de perguntar, mas quanto ganha para fazer um comercial da Coca-Cola? E aí era uma coisa assim, era 2 vezes o meu salário do teatro no mês, sabe? Para falar uma frase, basicamente. Aí eu falei, isso você ganha uma vez, você faz uma vez isso, você ganha isso. Aí eu falei, bom, tá bom, beleza, né? Vamos tentar. Aí tinham 40 pessoas fazendo o teste, e eu fiz o teste e eu peguei, achando que eu ganhei 2 vezes meu salário, fiquei super feliz. Só que não era isso, era para ser a voz da Coca-Cola na Copa do Mundo, a voz da campanha inteira. Então, assim, era dinheiro pra caramba, que eu nunca tinha visto na minha vida.
E era o maior produto na época. Era como se fosse assim, você foi chamado para ser o protagonista da novela da Globo das 8, entendeu? Era esse nível, assim, de comercial, né? E aí eu fiz o teste, eu peguei esse trabalho porque eu tenho um sotaque que é interessante. É interessante. Nessa época era muito interessante. Eu tinha morado minha vida inteira no Rio, mas a minha mãe é fisioterapeuta e tal, e quando eu era pequeno, eu tinha um problema, eu tenho dislexia, eu descobri que eu sou disléxico, né? E dislexia não é um problema nenhum, é uma condição que aqui nessa sala tem pelo menos 30% são disléxicos, são visual learners, que chamamos, pessoas que pensam em imagens. Então, isso significa que é muito pensamento, é muita imagem na cabeça, e quando você é pequeno, a fala não acompanha a quantidade de imagem. Então, você começa a falar tudo assim, muito rápido, que não dá para entender nada, porque você fala, e aí é tanto pensamento que não dá, aí ninguém entende nada que você fala. E aí, a minha mãe me levou na fono e tal, eu fiz fono com 9 anos de idade, porque ninguém entendia o que eu falava. E aí, e ela não tinha muito sotaque, então eu acabei que não cresci com aquele sotaque tipo da minha irmã, que é tipo de Copacabana, sabe? Tipo 2, sabe? Tipo 12 anos, uma coisa assim. Eu nunca tive esse sotaque. Quando você mora em São Paulo, você acaba diminuindo, a Júlia sabe, o seu sotaque não fica tão... Fica uma coisa estranha, porque você fala portas, o R do carioca e o S do paulista. É um sotaque interessante, que é bem nacional, né? Ele funciona na Bahia e em Porto Alegre. E acho que eles gostaram desse sotaque também. Eu era um dos poucos atores, a maioria eram locutores, que chegaram e falavam Coca-Cola, beba Coca-Cola, uma coisa mais clássica, assim, e eu chegava e lá, Coca-Cola, Eles gostaram disso. Aí eu peguei o trabalho por causa disso, começou. Então, assim, foi um começo, imagina, eu tinha, quando eu fiz o Coca-Cola, e eu fiz meses de Coca-Cola, eu não só, foi 4 meses gravando quase todo dia, então você acaba aprendendo, né? Como no teatro, como no cinema, tipo, não é difícil, entendeu? Depois que você tem a chance de praticar, né? E aí era o portão de entrada para outros produtores, e aí começou, aí depois eu fui a voz da Itaipava, depois eu fui a voz do HSBC durante muitos anos, depois fui a voz da Volkswagen durante muitos anos, e aí hoje eu sou a voz da Mix FM, então se ligar aí na Mix, você vai me ouvir falar Mix FM, e também do Auto Esporte da Globo. Então, quem gosta de carro, vê Auto Esporte domingo, sou eu que falo, bom dia! Bem animadão, assim. E aí, foi essa trajetória da locução, foi meteórica, assim, e foi por causa do teatro, no teatro que me levou lá. Eu não queria num estúdio de locução se não fosse, eu nem sabia que existia esse trabalho, se não fosse o Larran lá falando no Shakespeare. Demais, Edu. Pois é, depois a gente vai desenvolvendo mais um pouco, mas é isso, né? Às vezes, para a gente, para nosso artista ir caminhando na trajetória dele, tem algumas coisas laterais que a gente não pode dizer não, né? Assim, o que a gente não deve. Mas quando a gente às vezes, no calor do momento, a gente quer ser fiel aos nossos princípios e... mas aí quando a água bate no bumbum, você fala, princípio nada, eu preciso ganhar dinheiro. Mas olha só, eu vou aproveitar o tema locução para falar que todos vocês, ainda mais hoje em dia, quem tem acesso a um bom som, um bom microfone e tem acesso a gravar uma demo, gravem uma demo e mandem para as produtoras. É fácil achar as produtoras no Google hoje, você coloca produtoras de áudio São Paulo, tem os e-mails e tudo. Assim, você vai perder um dia fazendo isso, mas às vezes bate lá, enfim, e dá certo, entendeu? Então, acho que quem tem vontade de fazer locução, ou tentar, pelo menos, eu estava falando com a Júlia antes de entrar, tem que tentar. Assim, o não você já tem, o não já é garantido, assim, se você não mandar, já não vai acontecer nada, mas tem que tentar mandar. Então, hoje em dia, com a internet, naquela época não tinha essa facilidade, era mais difícil, mas hoje em dia é mais fácil de você ter a possibilidade de ser ouvido e falar, nossa, que interessante, eles estão sempre buscando novas vozes, você não sabe, tipo, não existe a voz certa, não existe a voz errada, não existe que você tem uma voz grave, nossa, super bom, isso não funciona mais. É sorte e tá lá no lugar ser ouvido, né? Então, depois a gente pode no final falar um pouco especificamente o que você precisa fazer para fazer essa demo e mandar esse material, entendeu? Super. Isso vai ser bem bacana de orientar, que é uma coisa que eu não sei, por exemplo, uma orientação que eu não sei dar, não entendo dessa parte.
Pode deixar, eu falo depois. Demais. E aí, bom, Edu, eu acho que assim, daquele roteirinho que a gente tinha conversado, você já foi falando de muitas coisas super importantes para a gente. Eu sei que está todo mundo muito curioso em relação à técnica do Guskin, ao livro. Talvez, antes de você entrar realmente nisso, talvez você pudesse falar só um pouco sobre também esse trabalho de tradução que você faz já há tanto tempo e que também te possibilitou traduzir o livro, né? Porque você traduziu todos esses espetáculos que você Sim, eu traduzi todos. interessou e produziu, né? Então, essa relação também ator, produtor, se produzir, dirigir, e agora, né, você é roteirista também, então, esse lugar aí de tradução, se você quiser falar um pouquinho disso, antes da gente entrar no Guskin mesmo. A coisa da tradução, eu nunca gostei particularmente de fazer, assim, não é uma coisa que eu tinha, não é uma coisa que me brilhava. Então eu colei com o Ricardinho Ventura, que é um cara que gosta de fazer isso. E o fato de eu ter a dislexia e tal, significa que eu consigo ter uma imagem global da coisa, e que é uma coisa boa para storytelling, né, para contar a história, mas que é uma coisa que perde muito foco, assim, uma coisa que se vai, assim, uma imagem se acaba e vai. Mas o Ricardinho não, o Ricardinho a gente fala do cérebro, né? Eu sou mais lado direito do cérebro, mais intuição, mais espontaneidade, isso tudo. Ele é o lado esquerdo, que é o cara que é certinho, vai, escreve e senta no computador e fica 4 horas escrevendo. Eu não consigo fazer isso. E aí a gente se juntou, então ele vinha com essa monte de informação da tradução e eu amaciava, basicamente. Eu só fazia o gol, né? Ele tocava a bola, ajeitava a bola e eu só botava para dentro. E aí, isso foi importante. Então, assim, nem todo mundo vai gostar de traduzir, né? Se você tem que traduzir. E aí ver se você tem vontade de traduzir, né? Sua própria coisa. Ou produzir também. Cabe a mesma coisa. A produção também. Precisa de alguém que seja, assim... Quando eu produzi com a Júlia era mais isso do que eu. A Júlia era a pessoa que tinha os números, tinha as planilhas e tal. Eu imagino, ficava... Mas assim, eu ia na reunião, aí eu falava, então, muito legal! E aí as pessoas, enfim... E eu tinha umas ideias fora da caixa para fazer uma dupla legal. E aí a gente conseguiu levantar um belo dinheiro para, enfim... para o que era um Alan Ayckbourn, ninguém conhecia. Olhando para trás agora, não é uma coisa fácil, né? Que a gente conseguiu fazer. E eu também tinha uma coisa, lembra, Júlio, os projetos que eu fazia? Eu fazia bonito, visualmente, né? Tirava foto, tinha umas coisas dessas que eu fazia, capa. Então essa parte toda do visual, de capa e fotos e fontes e tal, eu mandava bem, porque eu consigo pensar nessa pictures, né? Imagens, mas assim, não me pede para escrever uma linha, né? E aí, enfim, voltando então, se você tem essa vontade de se produzir, primeiro você tem que talvez se perguntar se você gosta, assim, porque se você não gosta de fazer, junta com quem gosta, e aí vocês fazem juntos e unem forças, porque com certeza alguma coisa você vai poder atribuir ao projeto. Se você gosta, maravilha. Aí de repente junta com uma pessoa que é mais visual e tal, para fazer a capinha e tal, enfim. A parte de marketing, digamos assim. E a coisa da tradução do Harold, entrando no Harold especificamente, também foi uma coisa maravilhosa, que tem a ver até com essa coisa de gravar demo e mandar. Um dia, eu falei, quero traduzir esse livro, acho que esse livro seria útil aqui no Brasil. No Brasil não tinha muita literatura de técnicas de teatro, o que tinha era Stanislavski, os 3 livros, que é um livro de 150 anos atrás, e o próprio Stanislavski depois escreveu um livro falando, tipo, queima todo esse livro, que não serve para nada, basicamente, e ele tem um livro dele do Topakov, né? Sabe esse livro, né? Stanislavski in Rehearsal. Sim, in Rehearsal. Acho que nem tem traduzido em português. Já tem. É super recente, mas tem. Foi alguém da USP que traduziu. Maravilhoso. Esse livro é maravilhoso. Tem que ler. Esse livro que você vai ver que o Stanislav fala, não, nada disso, nada. Aquilo ali eu escrevi para aquele momento da minha vida, mas eu aprendi muita coisa e agora eu acho que isso tem mais a ver. E isso esse mais a ver é 1927, né? Tipo, muito tempo atrás. Eu acredito que as técnicas e os approaches e os seres humanos vão mudando com o tempo e aí é preciso novos approaches, novas ideias para acompanhar, né? Não é uma coisa fixa, assim, que serve para todo mundo, assim. Stanislavski serve para todo mundo. Não é assim que funciona, na minha opinião, né? O Harold foi isso. Eu achei o telefone dele no Google, na época,
Aí eu falei, quero traduzir esse livro. Aí liguei para casa dele. Falei, hello. Ele atendeu. Aí eu falei, hi, não sei o quê. Aí eu falei, sou do Brasil, quero traduzir o seu livro. Eu lembro até hoje desse telefonema. Fui pelo Skype e tal, que era mais barato. Aí ele falou, legal, não sei o quê, fala com o meu agente. Me deu um e-mail lá, mandei um e-mail pro agente. Começou essa coisa a acontecer. Falei com a Denise, de novo. A Denise era o meu left brain, né? Meu lado esquerdo. A Denise é mais, assim, também... como é que eu vou dizer, física e corpórea do que eu. E aí juntei com ela, porque ela tem experiência, uma atriz fantástica também, e também interessada pelo Harold. E aí a gente falou com a editora Perspectiva, que era um contato da Denise, inclusive, e eles toparam, falaram, não, a gente vai pagar vocês aí para fazer isso. Foi bem ruim o salário, pensando naquela Coca-Cola lá, foi bem ruim. O trabalho que deu, a gente ficou meses traduzindo, e depois que eu traduzi, eu fui para lá, né? Eu falei, Harold, agora eu estou terminando a tradução, eu preciso ter aula com você para fazer essas coisas e fazer sentido, né? Porque até então eram palavras no papel. Mesmo eu tendo tido experiência, não tive experiência com ele, né? Assim, né? Você precisava tirar do papel. Eu precisava tirar do papel, precisava ter experiência real com ele, né? E aí eu fui para lá, fiquei 2 meses com ele, assim, 3 vezes por semana, indo na casa dele, a gente ficava 1h30, 2 horas, basicamente tirando da página. Foi maravilhoso, foi uma experiência inesquecível também. E aí eu entendi muito mais, eu finalizei a tradução junto com a Denise, e aí o livro foi lançado, que acho que um monte de vocês deve ter, né, esse livro. Aí ele escreveu uma dedicatória aqui, não sei se dá para ler, está em inglês, mas eu vou ler para vocês. Ele fala assim, for Eduardo, para Eduardo, always trust yourself, sempre confie em si mesmo, and have fun, e se divirta. E eu nunca, assim, ele faleceu, né, há 2 anos, ele teve uma demência e foi perdendo a capacidade de falar, e foi bem rápido, assim. E eu nunca deixei de me guiar por essas palavras, assim, né? Confie em você mesmo e se divirta. Eu sei que é quase um clichê, né? Isso todo mundo fala. Então. Mas se você deixar esse mantra, assim, reverberando em tudo que você faz, não estou falando só de atuar, não, principalmente atuar, né? Pode ser uma boa ferramenta, assim, né? Você ter essa... Se você está num processo que você não está ganhando nada para fazer de teatro e não está sendo legal, assim, por mais que você tente, por mais que você mude, por mais que você ouça, assim, de repente não é para você estar lá mesmo, entendeu? Ele me falou muito isso, ele falou, o que eu faço quando eu sou dirigido por um diretor que eu não gosto, assim? Ele falou, se você puder sair, vai embora, vai trabalhar, vai ser feliz, meu filho, entendeu? Vai ser feliz. E aí você vai ficando mais velho, aí é uma coisa do tempo, a casca vai aumentando, você consegue ser mais resiliente e não levar para o lado pessoal, mas quando a gente é jovem, assim, falar não gostei, não gostei, tipo, meu Deus, ele não gosta de mim, é pessoal e tal, e não é nada pessoal, tipo, cada um de nós tem um universo inteiro dentro da gente, esse universo é único, ninguém tem acesso ao universo do outro, a gente tem talvez um pouco mais dicas, mas saber o que se passa, cada um teve a criação específica, numa cidade específica, num momento do mundo específico, vem com um DNA, vem com uma história. Vou contar uma coisa para vocês de ciência, super legal. 2 coisas de ciência. Depois, Júlia, eu falei para você, me leva de novo para o assunto, senão eu vou criar uma pipa, né? Vou voando. Ciência. Tem um estudo chamado epigenética, que diz que a gente carrega emoção, a gente carrega história no gene, no DNA. A gente nasce com medos, com traumas, com tudo isso, independente do que acontece na nossa vida. A gente não nasce uma página em branco. Fizeram um experimento com uma vaca. Botaram a vaca no pasto, a vaca tentou sair do pasto, tinha uma cerca eletrificada, e ela tomou um choque. E o bicho nunca mais chegou perto daquela cerca. Estudaram 7 gerações dessa vaca. A filha da vaca, a neta da vaca, a bisneta da vaca, nenhum filho dessas 7 gerações chegou perto da cerca. Porque, de alguma forma, aquela experiência horrível que a vaca teve de ser eletrocutada,
o bicho não sabia, porque o bezerrinho devia olhar, ele não sabia por que ele não é para ir lá, mas ele não ia, entendeu? Ele não ia. Ele não ia pagar para ver, porque tinha já alguma informação de sobrevivência falando não vai ali, porque ali é perigoso. E assim, a vaca é um mamífero. Eu fico imaginando que a gente com certeza tem isso. Eu ouvi uma história outro dia de alguém que tinha medo de aranha. Aí eu falei, mas eu nunca tive nada com aranha, nunca fui picado por uma aranha, nunca vi, mas eu morro de medo de aranha. E aí deve ser uma avó que foi picada por aranha e trouxe o medo junto, né? Eu tô falando isso só para dizer sobre esses universos próprios, que fora toda a história de cada um de vocês, da criação de cada um de vocês, dos traumas, das coisas boas e ruins que aconteceram na vida de vocês até agora, tem toda essa história. Imagina 7 gerações que estudaram, né? Se não são 10 gerações, não são, sei lá, mais. Tipo, o cara lá de 1750 que fez alguma merda, agora você tá com medo de fazer, não sabe por quê. Mas, enfim, isso é uma coisa interessante, isso é ciência, né, que eu falei. Eu ia falar 2 coisas, já esqueci a segunda. Depois eu lembro, se eu lembrar, outra coisa, já lembrei. A outra coisa tem estudos novos, recentes, que falam que o ser humano, ele funciona muito melhor em todos os aspectos quando ele está feliz. Feliz não é feliz assim, tipo, eufórico. Quando o coração, quando tá calmo. Quando você tá calmo, o coração tá tranquilo, é quando você funciona 100%. Então, eu sempre gostei dessa ideia de, quando eu vou para um set, e eu falo, caramba, tipo, imagina, né? Faz uns anos eu fui fazer uma leitura na Warner. Então, você entra na Warner Brothers Studio, tem aquele estúdio com aquele... É muito intimidador, né? Falar inglês, que não é minha primeira língua. E aí eu sempre tentava respirar e baixar. Eu tenho esse negócio que me diz o heart rate, então eu vejo mesmo, eu falo, baixou, agora tá bom, não tô nervoso. Porque o coração fica nervoso e aí você não consegue pensar direito e aí para atuar é uma merda, né? Quando você tá... Isso serve para tudo, né? Desde jogar bola, que eu amo, até atuar para câmera, mesmo quando eu tô aqui em casa fazendo teste, para teatro, para dirigir, para tudo, né? Manter o corpo em um estado tranquilo para você conseguir absorver o que tem lá fora, porque esse é o trabalho, né? É absorver a realidade, né? E trabalhar com ela. Se você está aqui assim muito nervoso e tal, é muito difícil você absorver a direção de que o diretor fala para você, ou absorver o que um colega seu te dá em cena. Então, acho que respira, e aí a respiração é muito importante no Harold, muito importante, respirar, e aí dá a fala, entendeu? Então eu fiz todo isso, desse caminho da ciência para falar da tradução, e aí eu tive experiência com o Harold, traduzi o livro, e o livro foi lançado, foi super bem, aparentemente muita gente comprou, recebi muito recado na época, né? Eu acho que faz 10 anos que esse livro foi lançado no Brasil, eu acho. Eu acho que ele foi em 2012, se eu não me engano. 9 anos. Eu lembro do lançamento. A gente fez lançamento, né, lá acho que foi 2000, não tem aqui a data, mas eu acho que foi 2012. O livro que ele escreveu é 2003, é quase 20 anos, né? Então é isso. Acho que tem mais uma... Eu falei o que eu estava esperando da tradução? Falou, e eu acho que a gente pode agora começar a conversar um pouco mais sobre, então, o Guskin. Talvez você possa falar até um pouco sobre o Alan Ayckbourn também, o tempo que você ficou lá com ele, que eu acho que é importante para a galera ouvir. Mas a gente entrar um pouco mais aí nesse mundo, gente. Aí quem quiser, a gente pode começar a fazer umas perguntas para o Edu em relação ao Guskin, e depois eu deixo as últimas coisas para a gente conversar, meio que finalizando, tá? Beleza. Então, deixa eu ver qual é a melhor forma. Vocês sabem levantar a mão aqui, né, gente? Aqui no próprio Zoom. Porque aí a gente vai seguindo a ordem aí das perguntas, enfim. Bom. Né? Porque com o Alan Ayckbourn você ficou um tempão também na sala de ensaio, né? Na sala de ensaio. Fiquei um tempão. Depois eu vou colar aqui no chat, tem um videozinho que a BBC fez o documentário da vida dele, e aí mostra umas imagens assim. Quer transmitir? Pode transmitir. Eu acho que é rapidinho, deixa eu ver aqui. Eu te dou o link, você faz aí? Eu sou meio ruim de Zoom fazer. Aqui. Tá, passa para mim que eu Deixa eu pegar aqui para você o link.
E aí dá para... Tá em inglês, né? Eu vou traduzindo, sei lá. Se quem precisar... Peraí, deixa eu... Share... Peraí. Pode mandar no WhatsApp, se você preferir. Eu vou colocar aqui no chat aqui do Perfeito. Zoom. Aqui. Perfeito. Peraí. É esse aí que eu coloquei agora. Tá. Então, eu vou abrir aqui para a gente. E aí, se você quiser... É isso aí. Tem que ter essa coragem mesmo, é isso mesmo. Vou abrindo aqui o vídeo para compartilhar, e aí, Edu, se você quiser ir falando um pouquinho sobre o Alan Ayckbourn, porque eu acho que a galera não conhece. Tá, antes, eu vi que a Ieda escreveu, ele ligou e o cara atendeu. Eu vou contar uma outra história de que eu liguei e o cara atendeu. Na época do Otelo, eu fiquei sabendo que tinha teste, estavam precisando exatamente do cast do meu tipo, jovens e tal. E aí, eu não fui chamado pro teste. Aí, sabe o que eu fiz? Eu descobri o telefone, coisa de maluco, tá? Eu não faria isso, hoje não dá pra fazer isso, talvez até dê pela internet, sei lá. Mas eu descobri o telefone do Diogo Vilela, eu liguei pro Diogo Vilela, pra casa dele, ele atendeu. O Diogo Vilela atendeu o telefone. Eu falei, Diogo, eu sou ator, eu queria muito fazer, eu amo Shakespeare, eu sonhei, eu menti, não é verdade, é mentira, eu sonhei que eu tava fazendo essa peça, isso aí porra nenhuma. Aí eu queria muito fazer esse teste, e aí eu consegui fazer o teste, e passei, e mudou a minha vida, assim, e eu liguei pra casa do Diogo Vilela, cara. Então, liguem! É isso aí, é isso aí. Hoje em dia não é liguem, né? Ninguém liga pra ninguém, né? WhatsApp pra pessoa. Você descobriu o WhatsApp? Manda uma mensagem. Então tá, você viu o vídeo, você vai tocar aí? Explica um pouquinho e aí eu coloco. Acho que tá. Esse vídeo, a BBC da Inglaterra, na época que eu estava lá, fez um documentário sobre a vida dele. E aí tem um trecho do documentário que eles piraram, né? Que tem um brasileiro lá, maluco, na sala de ensaio, um moleque, e tá lá, e ele fala, nossa, a gente tem que colocar isso, porque na época o Brasil tava naquela época de Brasil tá voando, o Brasil é o próximo país e tal. Saudade dessa época. Ai, meu Deus, tanta coisa aconteceu depois. O Brasil tava nesse caminho, então eles estavam muito interessados, assim, nossa, agora o Brasil, o mundo inteiro já conhece Alan Ayckbourn, agora é a vez do Brasil que tá voando e conheceu Alan Ayckbourn, e o contexto do vídeo é esse. Então, aí assistam, aí depois eu comento um pouquinho. Eu posso até traduzir em tempo real, alguma coisa aqui. Será que vai ficar, não vai ficar muito lento ou vai funcionar? Peraí, só um pouquinho. Gente, vamos fechar as câmeras só para facilitar aqui a internet, aqui ó, na manivela. Deixa eu fechar a minha também. Just Alain Sabine. All the world, it seems, loves Alan Ayckbourn. Não, o mundo todo ama Alan Ayckbourn. The Finns, Os finlandeses, the Italians, os italianos, the Germans, os alemães, os japoneses. Swedes. Ixi, não ouvi. Deve ser Dinamarca? Alan Ayckbourn is quite simply the most popular living playwright in the world today. Alan Ayckbourn é o mais popular autor do mundo hoje. Except possibly that is in Brazil. Talvez ainda não no Brasil, um dos maiores países que está evoluindo mais rápido. Indians too are rapidly getting in on the act. Acho que se eu falar trava um pouco, vou falar depois. Director Eduardo Aí sou eu Muniz ali. has been here in Scarborough for months, following the rehearsals of Neighborhood Watch. Teenage girls who just slip out of them, walk away laughing, calm as you like, makes a mockery of justice. Do you, when you look at those characters on the stage, do you recognize those people in Alan Ayckbourn? Easily. Every one of them you can recognize because it's so well written. It's very human nature. So it doesn't matter if it's in Africa or in America or here or China. I think his work is worldwide. I mean, you can do this like in every corner of the world, I think. And why not in Brazil?
Quando chamado a agir, não importava o quão perigosa ou difícil a missão. E ótimo começo aqui, hein? Meus parabéns. É um começo. Just a few weeks after returning from Scarborough, and Eduardo is already in rehearsal with his Portuguese translation of Neighborhood Watch. The reading will form part of the second annual Acheborn Week here in São Paulo. And this year, Acheborn's 61st play, Snake in the Grass, has been touring venues throughout the city. Não sei pra que ela ser dotada de tanta inteligência se raramente a usa. Você deve ter razão, mas não se preocupe, eu já paguei bem caro por tudo isso, pode ter certeza. Pois então já devia ter aprendido. Ah, meu Deus, mas a gente aprende. Será mesmo que a gente aprende? A gente é o que é, eu sou explosiva, você é burra. Ele dá conta de preencher a gente além das expectativas no espetáculo, mas eles realmente ele está num povo, ele está selecionado demais. Assim. Talvez ele pudesse cair mais no gosto dos grandes produtores e do grande público como consequência disso aí. I feel very strongly about people whose work that is considered popular. Acho que acabou, né? Acabou? Legal. Deixa eu colocar o vídeo de novo. Muito legal de ver. Legal, né? A Lavínia, a gente conhece a Lavínia? É uma monstra. Sim. Nossa, a Lavínia é uma monstra. Poderosíssima. Então, mas foi isso aí. Eu tava lá e mudou a minha vida completamente, porque é tipo você ver o Michelangelo pintando a Capela Sistina, né? Eu tava desde a primeira leitura, eu vi a primeira vez que os atores se encontraram para ler a peça na mesa. Ele faz uma leitura e só, na mesa. E isso tem a ver com o Harold também. Eles dois são muito do processo, assim, eles não atacam os trabalhos de uma forma muito racional, de ficar pensando muito sobre personagens, sobre background do personagem, sobre intenção e ação, e escreve sobre... Enfim, eles não fazem isso não é conversado, assim. Isso não acontece nem no Acheborn e nem no Harold. Não estou falando que isso é certo. Eu acho que talvez seja mais um trabalho do ator, especificamente do que do diretor, né? Mas, enfim, do primeiro dia da leitura, eles fazem a leitura uma vez. Quando acabou a leitura, o Acheborn falou thank you, não ficou falando nada depois, foi todo mundo para suas casas. E no dia seguinte, ele falou para a atriz, começa a peça com um monólogo imenso num enterro e tal, ela falou, Alex, você fica ali, entra por ali, né, do palco, e é isso. Aí ela pegou o texto, na primeira leitura ela destruiu já. Eu falei, caraca. Aí acabou, obrigado. Próximo. Tem uma coisa do Acheborn, do processo dele, é que ele cria toda essa estrutura para os atores, para eles se jogarem, entendeu? Então o ator sabe o dia, a hora que ele vai entrar lá para ensaiar, ele sabe quantas vezes ele vai fazer o ensaio da cena, ele sabe que na primeira semana o Alan geralmente levanta o esqueleto da peça, que significa que ele levanta a parte física, por onde entra, onde fica, por onde sai, e um pouquinho da relação dos atores. Sim, isso, e é rápido, isso é uma semana, a peça inteira. Em uma semana ele tem por onde todo mundo entrou e por onde todo mundo saiu, onde cada um ficou. Um esquema, né? Um esquema de encenação, né? Um esquema de encenação, exatamente. E aí essa primeira semana, aí quando ele volta na segunda semana, ele volta para o começo, ele faz a peça inteira, isso é uma coisa parecida com o Harold também. O Harold sempre fala, para quando você pegar uma cena ou um monólogo, vai até o final. Não para, não fica preso em nenhum momento. Vai, quando você começar, vai até o final. Se você embolar, ou se você falar alguma coisa errada, trocar alguma... Não importa, assim, o importante é ter a experiência completa. Vai do começo até o final. Porque às vezes é no final que vem uma coisa, e se você ficar muito preso no começo, não chegar no final, quando você chegar no final, o começo já está tão preso, está tão já mastigado, que você não deu espaço para o final
te inspirar, entendeu? Então, ele fala que você tem que sempre seguir. O Wakeman é a mesma coisa. A primeira semana, levanta esse esqueleto. Na segunda semana, eles fazem do começo da peça, mas aí eles vão mais dentro da cena, entendeu? Eles vão mais nas intenções e tal, mas assim, nunca... Olha, assim, geralmente acabava o ensaio, 90% das vezes era obrigado até amanhã. Raramente parava o ensaio para falar alguma coisa. Como era muito repetido muitas vezes, ele deixava os atores... tem um exemplo que é maravilhoso. Tinha uma das atrizes, a mais nova, inclusive, a Amy. Ela ficou a gente ensaiou 5 semanas a peça, de 2h30, tá? 5 semanas. Na quarta semana, durante todo o período de ensaio, ela estava dando uma fala que era nítido, que não era para a pessoa que ela tinha que dar. Ela estava dando a fala para o ator errado. Ela falava uma coisa xarope, mas era para o outro. E tava assim, no texto era claro, mas ela estava fazendo errado. O Wakeman nunca corrigiu ela. Nunca corrigiu ela. Na quarta semana, ela deu a fala, aí ela falou, ixi, não é para esse cara que eu tenho que dar a fala, é para ele que eu tenho que falar. Aí eu lembro de olhar para o Wakeman e ele só fez assim, ó. Então ele deixou a atriz errar. E aí, depois eu perguntei para ele, eu falei, você estava percebendo que ela estava falando? Eu falei, tava, claro que estava. Deixa. Aí ele falou, o que ela aprende por ela vale 1000 vezes o que eu falar para ela aprender. Se eu falar para ela, porque atriz é muito sensível. Então você fala, tá errado. No meio da cena ali, depois que ela faz, o cara vai se sentir mal. Vai ficar achando que fez tudo errado, que não é bom ator. E aí emoção, né? Como um guru indiano fala, pensamento é um jato, né? Você pensa uma coisa, ele vai rápido, pensa outra, mas a emoção demora. Emoção é o transatlântico, né? Vamos virar a emoção, vamos deixar de sair dessa tristeza para ficar tranquilo. Aí o navio vai... Aí você fica doido. Eu sou flamenguista, né? Quando o Flamengo perde, eu fico mal. Aí eu fico dias assim, tipo, que merda, tá? Aí demora pra eu ficar feliz de novo. E aí eu conheci um cara que era pior que eu ficava uma semana. A mulher fala, meu marido fica uma semana mal quando o Napoli perde, sei lá, italiana, né? Enfim, a emoção é mais lenta. Então, assim, você fala para um ator, ele se sente mal, ele vai ficar mal durante o ensaio. Aí o que vai acontecer? Volta para o que eu falei. Ele vai ficar mal durante o ensaio, ele não vai render durante o ensaio. Então, é importante você estar tranquilo, com o coração leve para fazer qualquer processo criativo. Mas o que ele fazia? Ele nunca era negativo como ator. Eu nunca vi ele falar nada negativo. Nada. Nem ele, nem o Harold. Nada de não foi bom, não gostei, não acreditei, tá ruim. Que mais? Que a gente ouve bastante no Brasil. Tá uma merda! Não acredito em nada! Você não é ator! O que você tá fazendo aqui? Isso nunca, jamais. Nunca levantou a voz, nunca brigou. Ele acreditava numa coisa que é importante, que aí conversa com o Harold também, ele acredita numa coisa que a gente tem um tempo durante o dia para ser criativo e que depois disso não acontece mais nada. Então não adianta querer ensaiar 10 horas o negócio. Dizem que a gente vai bem ali 4 horas, 5 horas de ensaio, vai. Aí a 6ª hora, 7ª hora, 8ª hora, 10ª hora, não servia pra porra nenhuma, vai estar cansado, melhor não fazer. Então ele ensaiava nesse tempo que rendia. E ele ensaiava com os atores que precisava. Então não tinha essa coisa também de vai ensaiar de 10 a meio-dia a cena com 2 atores. Os outros atores chegam ao meio-dia, os outros não chegam às 10. Então o tempo que ele podia dar para o ator não ensaiar e não estar lá, ele dava. Então, assim, se o ator tinha que chegar lá às 3 da tarde, fazer uma cena e ir embora às 4, chega às 3, vai embora às 4. Não precisa chegar aqui meio-dia, ficar sentado com a sua energia se esvaindo para daqui 3 horas falar, fulano, vem aqui para fazer sua cena agora depois de 3 horas que você está aqui sem fazer nada, só vendo. Uhum. É lógico, se o ator quiser ir lá ver, pode, mas ninguém ia querer ir lá ver. Eram todos atores mais velhos e tinham mais o que fazer. Então, queriam ir pro bar, sei lá, pescar, qualquer outra coisa. Então, esse equilíbrio do trabalho com a vida, é uma coisa que eu conversei com a Júlia também antes, um pouquinho, é importante para ele e é importante também para o ator. Ele sabe que é importante o ator ter a vida, poder assistir o futebol dele, poder jogar a bola, ou poder... Eu só falo de futebol, né? Só jogar FIFA.
Ou namorar, ou ir ver um filme, ou ir fazer uma trilha, sei lá, surfar, qualquer coisa. É importante ele ter esse momento e não ficar só muito focado. Quando você fica muito noiado com uma coisa, acho que a chance de dar errado aumenta exponencialmente do que se você tá com o coração livre e vive momento a momento. Então, eu tô surfando aqui, agora eu vou sair, vou tomar um banho, vou ensaiar. E aí chega, de novo, com o coração leve no ensaio, né? E são duas coisas que o Harold escreveu aqui, né? Trust yourself and have fun, né? Se divirta, né? Então, para se divertir, você precisa também estar com o coração leve. É difícil se divertir se está num ambiente pesadão, assim. Exatamente, atenção. É muito interessante ouvir isso, porque são processos de criação no teatro que não se confundem com processos pedagógicos, né? Eu acho que, às vezes, aqui no Brasil, talvez pela falta de estrutura de economia criativa que a gente tem aqui, a gente fica muito, né, à deriva do que é a política, do momento brasileiro, né? Não existe um mercado teatral organizado, que existe um pouco o musical, mas, enfim, de uma forma geral, os processos de criação no teatro aqui acabam se mesclando com alguma coisa pedagógica também, Sem dúvida, que não fica num lugar nem outro, né? A não ser quando é um processo de companhia, que aí, de repente, a companhia já tem uma dinâmica própria, enfim. Mas é muito interessante ouvir essa sua fala sobre isso, porque a gente tem a tendência a achar que isso, se eu não estou sofrendo, eu estou errando. Se eu não estou sofrendo, não está bom, né? Ele falava para mim exatamente isso. Ele falava, não sofre. Ele falava, tem que ser parecido com um pintor pintando, sabe? Não tem, tá lá o quadro, você pega a tinta e você pinta, joga o negócio, entendeu? Vai pintar. Tipo, não tem... Como é que eu vou dizer? Não tem emoção, assim, não é para ser emotivo, entendeu? A gente não termina na gente. Quando a gente está fazendo qualquer obra de arte, a gente é um meio do autor para o público, passa pela gente. Não termina na gente, não é aquela emoção, e aí você fica, não consegue nem falar, aí a plateia não ouve o que o autor escreveu, porque você está super emocionado. E aí, que legal, assim, ótimo, o ator está se emocionando, muito bonito, mas eu não estou conseguindo entender nada que ele está falando e não está me levando, entendeu? Então, assim, isso talvez entre um pouquinho em conflito com uma coisa de que tem pessoas e pessoas, né? Tem atores, quando você vai dirigir, é importante você entender cada ser humano que você está ali, não só os atores, né? Mas a equipe inteira, né? E alguns atores, eles gostam de que você fale bastante e tal. Tem a hora para fazer isso. Eu acho que não é a hora de ensaio, eu acho que pode ser depois ou antes. Que você explique direitinho. O ator gosta. E assim, você como diretor, fala, entendeu? Tipo, de novo, qual é o mindset? Qual é o pensamento? O pensamento é, esse cara precisa estar feliz para ele render. Ele precisa estar feliz. Se ele é um cara que ele gosta de conversar sobre a cena e falar sobre referências do Stanislavski, do Bergman, me lembrou o Bergman, por mais que você nem goste de Bergman, você fala, nossa, lembro Bergman mesmo. Tipo, concorda, entendeu? Vai junto e fala com ele. Tem ator, esse é o meu caso, eu não gosto que falem nada comigo. De novo, eu fui criado muitos por mulheres fortes, né? Como eu já falei, e ninguém eu sou o terceiro filho. Tipo, a Júlia sabe disso. Terceiro filho, meio que se cria, né? Não tem muita gente falando para o que você deve fazer. Segundo, quase se cria. O terceiro, quarto, então, filho. Quarto, basicamente, deixa, que já vai sozinho. E eu sou terceiro filho, então eu cresci sem ninguém me falar nada. Então eu me acostumei com as pessoas não me falando nada. Eu tinha que saber fazer sozinho, errar e fazer. Nossa, e ninguém falava muito bem, ou não faz isso. É tipo assim, vou fazer e se der merda, me levem para o hospital, entendeu? Como deu várias vezes, né? E aí isso meio que é difícil para mim mudar isso e ser o ator que... Então, o que você quer que eu faça? Tipo, um cara mais assim, primeiro filho, sabe? Que foi dirigir, sei lá. Então eu gosto, particularmente como ator, eu gosto de que não me falem nada, assim. Só me fala por onde eu tenho que entrar, por onde eu tenho que sair. Aí essas coisas tudo bem, né? E aí, assim, deixa que eu na hora, vamos ver aqui o que eu faço. Então isso deixa alguns diretores possessos, né? Mas outros adoram também. O Aikman adoraria, porque o Aikman e o Guskin não vão ficar perdendo tempo com um ator falando um monte com ele lá, porque tem uma coisa maior acontecendo que é a peça, né? Então...
Aí cabe a você saber mais ou menos o seu tipo, né? De que tipo de ator que você é. Alguns são novos e vão mudar com o tempo, vão descobrir isso mais tarde. Outros já sabem, só de me ouvir agora e falar, eu sou assim também. Tipo, eu odeio que me falem o que eu devo fazer. Mas não tem nada certo nem errado, né, gente? Tipo, não tem... é certo não fazer. É só o que te deixa de novo, o que te deixa com o coração leve e tranquilo para fazer. Se vier um diretor e fala, você pega com essa mão aqui, levanta nessa hora, fala desse jeito aqui, com a entonação na palavra tal, aí eu falo, não, eu quero ir embora. Tipo, não vou fazer, não quero me divertir também, né? Tipo, quero poder criar, tipo, sei lá. E tem gente que não liga, tipo, eu já dirigi ator que era, me fala o que eu tenho que fazer. E era assim... E eu tinha que, de um jeito muito... Eu tava louco para o cara descobrir isso sozinho, mas assim, eu quero que você me conte o que eu falo. Nessa hora eu falo assim, eu levanto a mão direita, Eduardo, ou eu levanto a mão esquerda. A minha vontade de falar, tipo, qualquer merda de mão você levanta. Foda-se. Você escolhe, não sou eu. Mas eu falava, não, levanta a mão direita, eu gosto. E aí ele ficava feliz, aí rendia. Enfim, depende, né? São 3 tipos de pessoas, assim, já. Tem o cara como eu, que é tipo assim, largado, então deixa solto e reza para dar certo. Tem os caras que são mais certinhos e tal, que fazem exatamente o que você pedir. E tem os outros que são dos abraços, que é meu filho mais novo é kinestésico, né? Aí que você tem que pegar, assim, você tem que abraçar e falar, cara, tipo, é mais assim, físico, assim. Então, tipo assim, é tudo intenso, sabe? Tem esses 3 tipos de pessoas para mim, na minha opinião, né? O que é mais explosivo e tal, mais maluco, o que você conversa e tal, bonitinho aqui, e esse que é mais emoção, assim, que é mais, sabe? Que é tipo, pega no braço assim e fala, cara, muito bom, Enfim, é o que eu tenho observado. Deve ter mais tipo de pessoas, mas os que eu trabalhei, mais ou menos esses 3 tipos aí. Talvez sejam 3 matrizes que depois vão se ramificando, assim. Porque falam que tem 7 tipos de pessoas, enfim. Mas é legal, porque às vezes também os nossos personagens a gente pode escolher para onde o nosso personagem vai também, né? Esse tipo de observação é importante também para isso, assim. Exatamente. A gente está na lá, cena, né? Muito bom. E uma coisa que é importante, falando sobre o personagem, uma coisa que os dois, e muito mais o Harold, prezavam muito é o texto, tá? Assim, meio texto é sagrado. Vamos falar disso. Fala disso um pouquinho, Edu. Como é que é essa relação com o texto? É uma relação de amor mesmo, assim, tipo, confia no texto. Fidelidade, né? E dá o texto, e fala o texto. Tipo, ele deixava o que ele fazia quando a gente fazia, principalmente de cena de 2, de diálogo? Ele deixava eu improvisar o pensamento, assim, ele gostava disso. Como, por exemplo, a gente vai fazer uma cena, um monólogo vai pegar clássico, todo mundo sabe, Ser ou Não Ser, Shakespeare, Ser ou Não Ser, eis a questão. Ele deixava eu verbalizar no ensaio, lógico, não na performance, mas no ensaio, tipo, que porra é essa de ser ou não ser? O que ele tá querendo dizer com isso? Ele gostava que eu expressasse o que estava passando na minha cabeça, expressasse com palavras, e aí depois pegasse esse lugar que a frase me levou, ser ou não ser? Essa é a questão, ser ou não ser? O que é isso? E aí essa dúvida que me leva para a próxima fala. Eu tô com ela ainda, e aí pegarem armas contra... Aí você segue fazendo descobrindo essas cores do texto, mas essa improvisação no final, ela traz para você uma sensação, uma emoção, ou um pensamento, ou uma intuição, e aí a partir dela, ela já está estabelecida, você continua o texto, ou vai até o final com essa dúvida, se você estiver sentindo essa dúvida. Isso tudo como uma exploração, né, Júlia? Ele falava, cara, se você tem uma hora, agora você vai fazer tudo como se tivesse alguém ouvindo do lado. Então você vai fazer ser ou não ser, eis a questão. Tudo, assim, todo o texto vai ser assim. Ou você vai gritar tudo para fora, assim, como se estivesse falando com alguém bem longe de você, ser ou não ser. E aí você, enfim, depois que você explorou de 1000 maneiras possíveis, aí ainda assim você não escolhe a maneira mais legal de fazer.
ela vai vir para você. A ideia é essa, né? Que você não vai falar, hoje eu vou fazer essa cena toda whispering, né? Toda suspirando, né? Toda sussurrando. E aí você faz, não é assim, a ideia não é essa. A ideia é muito louco isso, assim, mas a ideia é você não ter que fazer nenhuma escolha. A ideia é que você explorou tanto esse roteiro que agora ele faz parte de você. Então é isso, cada vez que você for entregar ele, você vai entregar com o que você tem no momento, entendeu? E o que você tem no momento certamente não é o que você mentalmente vai escolher, né? Tipo, eu quero fazer bravo. Tipo, você não tá bravo, cara. Você não vai fazer, não vai dar certo. Fazer tudo bravo. Tipo, você tem que construir esse momento para chegar a ficar bravo. Você pode ficar bravo, não tem problema nenhum ficar bravo, mas você não vai escolher estar bravo, porque isso é impossível fazer, né? Você não escolhe a emoção que você vai ter, né? Então ele era muito honesto no sentido de você ser honesto com você, assim. Eu quero falar ser ou não ser. Não tá vindo nada, nenhuma imagem, ser ou não ser. Entendeu? E essa é a verdade do momento. Então, eu posso ficar nessa... E assim, aí de novo, eu tô dando esse exemplo de ser ou não ser, mas o correto seria ser ou não ser, eis a questão. Será mais nobre? E vai até o final. Vai até o final do monólogo. Ou de outro monólogo que você estiver trabalhando, ou de uma cena. Se for cena de 2 é mais difícil, mas a ideia da cena de 2, um diálogo, é você fazer a sua cena e você tirar da página a fala do seu colega também, de cena, né? De todo mundo. Você tira da página todo mundo. Uma coisa meio básica, mas risca todas as direções do texto, apaga, não risca que dê para você ler, apaga mesmo o que o diretor colocou ali. Se ele tá falando raiva, chorou, tipo, isso é meio básico, mas... As rubricas, né? As rubricas, Esquecer as rubricas, né? Não, você trabalha com o texto. Quando ele diz para trabalhar com texto, é para trabalhar com texto mesmo. E assim, essas rubricas, geralmente, é o que o ator da montagem original fez, entendeu? E isso não serve para você, porque você é outra pessoa, de novo, outro universo, com o DNA da vaca lá, então não serve para você. Então, quando você está explorando o texto, é o texto, apaga. Aí se o diretor falar, nessa hora você levanta, e se você sentir que dá para levantar, se sentir que tudo bem levantar nessa hora, levanta. Se você falar, não tem nada a ver levantar, você não levanta. Tipo, se você não está sentindo que tem que levantar na hora que pediu, e se você tem, enfim, essa liberdade de bancar, é importante que eu esteja sentado nessa hora, você banca, que é importante. O diretor, se ele for bom, ele vai entender. E assim, no overall da peça, desculpa, não vai fazer diferença se o personagem levantou ou não numa peça de 2h30, entendeu? Então, não adianta arrumar briga por causa disso. Se o diretor é bom. Se ele é ruim, ele vai querer a visão dele, que nessa hora ele levanta. Às vezes acontece essa disputa de território, né? Da direção, com o ator, enfim. Tem que saber, tem que saber surfar bem nessa história, né? Negociações. Os bons diretores não precisam se preocupar com isso. Eles vão saber que... Quando está todo mundo seguro, eu ia falar isso. Essa técnica, ela traz para a gente uma sensação de confiança e de sem limites, né? De que você pode fazer tudo e que está acontecendo, que é o que talvez a gente entenda, outras pessoas entendam como estado de presença, ou a tal da espontaneidade, mas isso é autoconfiança, e a técnica é um caminho pavimentado que é só você experimentar que acontece, né? Exatamente. O que é bom se perguntar e depois abrir, assim, o que é a presença, né, para vocês? O que é isso? Qual é o resultado e qual é a expressão disso? Como é que isso bate em você, esse estado de presença, de momento ou de espontaneidade, né? Porque eu acho que o que a gente quer mesmo como ator é isso, né? Pegar a fala que não foi escrita por você e entregar ela de uma forma espontânea. O desafio maior, talvez o resultado final seja esse que a gente quer, né? Eu penso muito sobre isso. Engraçado. Hoje, tem um negócio aqui em Los Angeles, e tem no Brasil também, em São Paulo, não sei aonde, que faz, chamado Samadhi Tank, que é uma técnica chamada floating, que ela consiste basicamente em você entrar num tanque de água e ficar 1 hora boiando
tudo escuro e sem nenhum som. É uma meditação, vai. Digamos que é uma meditação. Só que você fica... Eu fiz hoje isso. Porque eu tenho 2 testes para fazer e a minha cabeça estava muito cheia de coisa. E eu falei, eu preciso zerar a minha cabeça, assim. Preciso, de alguma forma, parar de ouvir, entendeu isso? Então, de tempos em tempos eu tenho acesso a fazer isso do lado da minha casa e eu faço. E quando tem teste importante, essas coisas eu faço também. Então, qual a ideia de fazer isso? É justamente a mente, essa coisa que fica falando dentro da gente, como você faz isso, faz aquilo, você aquilo, e que às vezes você ouve e às vezes você não ouve, enfim. A ideia é tentar eliminar isso para você poder conseguir ouvir mais o seu coração, chakra, né? Seria ouvir mais sua intuição, enfim, ou não ouvir nada, ou simplesmente, tipo, só ser, entendeu, no momento. É difícil fazer isso quando você está com a cabeça muito cheia. Por isso que eu acho que o Wakeburn, ele criava toda a estrutura de que o ator não tinha que se preocupar com outras coisas, e só com uma coisa, entendeu? Se você está muito preocupado com outras coisas, com conta para pagar, e com uma amizade, com uma namorada, que é difícil você estar presente. Na vida é difícil estar presente. Imagina estar presente numa situação de cena, numa situação de teatro, de câmera, que tem todas aquelas câmeras, tudo aquilo lá. Como é que é difícil você respirar fundo e basicamente falar, não, eu tô aqui, eu tô presente, eu tô vendo tudo, eu tô sentindo tudo, eu tô ouvindo tudo, vamos embora, tá aqui o texto, e faz, e é demais, assim, é espontâneo, é leve, e vai para todos os lugares. Para você chegar nesse lugar, eu acho que esse trabalho de descer, né, o elevador, descer da cabeça e ir pro coração mesmo, é engraçado que quando você faz isso, até a sua voz vai junto, né? Baixa, né? E aí você fica com aquela voz mais conectada, né? Que diz, né? Fica, não sei o que fazer, tudo na cabeça, né? Essa voz é uma voz que geralmente é mais aguda e ela é a voz da mente, né? E é engraçado, já pararam pra pensar que o nome da porra chama mente? Que você ouve toda hora? Ninguém para pra pensar nisso, né? Mente. Ah, não, a mente me diz para fazer isso, eu vou fazer. A mente está me falando para fazer várias coisas. Eu estou fazendo tudo que a minha mente fala para fazer. Eu falo isso para os americanos aqui, eles dão tanta risada. Eu falo, cara, você está ouvindo sua mente mesmo? No Brasil, no Brasil eles chamam a mind, né, de mente, de lie, né, de mentira. Então eu acho que, de novo, esse lugar aqui que a sua voz conecta e as pessoas, aí quando conecta com você, você conecta com o outro, né? Quando baixa para cá, aí você fala sério, assim, você fala... Aí a história muda. Aí você pode falar a lista telefônica, se você quiser, entendeu? Você pode falar padaria do seu Joaquim, 3, 4, 5, 7, tipo, a pessoa fala, cara, padaria, que padaria? Tipo, a pessoa vai querer saber, entendeu? Porque tá conectado, tá interessante, tá no momento, eu vivo na minha cabeça, mas agora esse cara me tirou da minha cabeça e me conectou e me trouxe pro coração, eu quero mais. É por isso que a gente fica louco com teatro, principalmente, né? O cinema te emociona e tal, é legal, série, é bacana e tal, mas assim, no teatro, quando você tá na plateia e você conecta ali, nossa, né, Júlia? É meio imbatível, assim. O tempo para, né? O tempo para e reina a eternidade, né? E aí é lindo, assim, porque o ator conectou e você conectou, né, também. Você saiu da sua cabeça. Você não está mais pensando na conta para pagar, no Bolsonaro, na vacina da Pfizer, que não acha. Você tá ali naquela história ali. E é uma puta sensação boa, né? É um alívio, né? A gente, nessa geração, por causa dessas imagens, um monte de input, de Instagram, rede social, essas coisas, a gente tá ficando muito na cabeça. É complicado esse momento que a gente tá vivendo. Não se acha? Vou até aproveitar, concordo, vou aproveitar que você falou disso. Uma das coisas que eu ia te perguntar era sobre isso, sobre redes sociais, enfim, que é uma coisa que está sempre no nosso universo, a gente está sempre conversando um pouco sobre isso, e você é um cara que não está nas redes sociais, não é isso? Não estou. Justamente por isso que eu estou falando eu tive rede social a gente viveu a época que não existia nem... Imagina, eu pequeno não tinha nem internet, só tinha telefone. Mas mais recentemente, Facebook, essas coisas...
E eu comecei a notar, eu parei há mais de 1 ano e meio. Eu tinha parado uma vez, aí depois eu voltei na pandemia, falei, ai meu Deus, eu preciso falar com essa pessoa. Aí depois, em certo momento da pandemia, eu falei, não, tipo, não, eu tava com medo, até hoje eu tenho um pouco assim, eu tava com medo, confesso. Eu falei, eu vou perder trabalho, ninguém vai lembrar de mim, fudeu, tipo... E aí eu falei, isso é pessoal, tá, gente? Algumas pessoas sabem lidar com rede social e tudo bem. Eu considero como se fosse fumar, né? Tem gente que fuma até 150 anos e foi, não acontece nada. E tem gente que fuma câncer, morreu, acabou. Eu acho que é bem parecido. Inclusive a dopamina do cigarro é a dopamina do Instagram, do Facebook e tal. Mas eu não posso fumar. Eu quando eu via o post, aí eu vi o outro, aí passou 45 minutos. Eu falava, caraca, eu tô vendo post e comentando e eu era muito fácil de ser levado, assim, como muita gente eu imagino, e aí eu tomei a decisão, eu falei, eu vou pagar para ver, sabe? Eu vou pagar para ver se eu sair de todas as redes, sair de todas, Twitter, Facebook, Instagram, se eu parar com todas as redes sociais, eu vou parar de trabalhar, eu vou deixar, porque eu tenho 2 filhos, né? Tipo, tem que pagar a conta pra caramba. E aí eu paguei para ver, eu falei, eu vou fazer essa experiência, porque na minha opinião, na minha visão, eu achava que as vantagens de você estar nas redes sociais e ter seguidores e tal, as desvantagens eram maiores do que as vantagens. Mesmo que me viesse mais trabalho, acho que o preço, no meu caso, de ser visual e tal, era muito alto para pagar, porque eu ia ver o Instagram e eu ia ficar 45 minutos, eu não tenho esse autocontrole. Eu sou gamer, sabe? Eu gosto dessas coisas. Então eu tomei essa decisão. E não é que eu trabalho tranquilamente até hoje. Faz 1 ano e meio, estou sem rede social, as pessoas ainda me chamam para trabalhar com locução. Eu recentemente fiz alguns testes, eu tenho 2 testes para fazer aqui para uma série da HBO chamada Euphoria. Outro eu tenho que entregar hoje, inclusive, depois daqui eu vou gravar. E a outra é uma série da Netflix, daqui, dos Estados Unidos. Semana passada fiz 2 testes grandes que eu não peguei e tudo bem. Vai no flow. Mas assim, as oportunidades estão chegando de alguma forma. E eu não estou lá. Ninguém bota Eduardo Muniz, não existe. Eu virtualmente não existo. Tem meu site, se você quiser ver. Mas eu acho que eu consigo ficar, no meu caso, eu fico mais presente, porque esses 45 minutos, pelo menos, eu não estou vendo nada, eu tenho mais tempo para ler, que eu gosto, tenho mais tempo com meus filhos, tenho mais presença física mesmo, de tempo para ensaiar, para estudar os roteiros que chegam. Para mim, foi um benefício, está sendo até agora, né? Eu não quero simplesmente falar para todo mundo, gente, faça a mesma coisa que vai ser ótimo para vocês que estão começando e tal, porque eu fiz isso com 38, com 37 anos de idade, já com uma carreira mais ou menos estabelecida, né? Então é irresponsável falar, não, faz isso também e tal. Também assim, não vou dizer para não fazer, se você quiser fazer. É uma escolha, né? Mas talvez não colocar tantas fichas, né? Assim, não, definitivamente. Uma coisa só, né? Não, assim, eu acho você a pensar que você precisa ter os followers para você arrumar o trabalho é uma bela de uma ilusão, é uma mentira e não é real, assim, isso. Você ter vários followers não é necessariamente uma garantia de que você vai conseguir muito trabalho e, pior ainda, você vai ser chamado pelos seus followers, tipo, saiba disso. Então, assim, seja lá o conteúdo que você está criando, é bom você entregar esse conteúdo, porque é isso que eles estão buscando, entendeu? Eu queria estar livre desse peso de, sabe, ser o cara engraçado, sei lá. E aí, cara, eles vão chamar pra fazer só coisa de ser o cara engraçado, ser o galã, sei lá, o cara que malha, né? E aí fica postando tanquinho direto e tá sempre na academia, surfando, e aí eu fitness, sei lá, o ator fitness. Aí o Globo me chama e fala, Eduardo, novela para você tem 1 milhão de followers, e aí novela para você logicamente vai ser o cara fitness. E aí eu tô 9 meses na Globo, super feliz, né? Fazendo cara fitness 24 horas por dia. A gente tem que pensar na realidade. E se você
tiver um monte de followers, e se você pegar o trabalho, você acha que isso vai te deixar feliz? As pessoas não pensam muito nisso, né? A Bia, minha esposa, né? A concretude da coisa, assim, imagina, a Bia tá falando comigo ontem isso, eu achei super engraçado, eu tô fazendo teste direto aqui, direto, para altas séries, série com a Patina e tal, umas coisas, imagina, uma dessas você pega. Aí eu falei, caralho, aí amanhã você tem que ir lá na Warner, fazer uma cena que você vai dar uma carta pro Al Pacino. Tipo, eu fiquei em pânico. Só que eu falei, é melhor não pegar, só fazer o teste. Não, eu falei, não quero amanhã. Deus, Edu, tem que pegar esse teste. Não, eu tô brincando. Eu vou pegar, mas olha. Não, eu vou pegar e vou dar a carta. Vou dar a carta. Né? A responsabilidade que a gente deseja, né? A realidade do que a gente deseja, ela pode vir, entendeu? E pode ser tenso, pode ser uma coisa assim, eu fico pensando, aí eu já fico pensando, meu Deus, mas com que as crianças vão, sabe a realidade da coisa? Eu fico pensando, caramba, mas eu vou chamar a babá e aí a babá vai poder vir? Tipo, se não tiver babá, e a Bia se tiver trabalho, aí a cabeça de novo, né? Aí volta pro presente e fala, não, vai ser legal, se você for, você vai lá, você sabe a fala, tá aqui sua carta, Al Pacino, e acabou, e vai embora para casa e ganha o dinheiro, entendeu? Mas é a batalha que rola na cabeça, é difícil, por isso que eu digo, é a mente, né? A mente, ela tá falando, Mas isso é muito interessante, porque é isso mesmo, a gente tem que ter é uma brincadeira, né? Cuidado com o que você deseja, porque pode acontecer. Então, é isso mesmo, nas pequenas coisas, né? Às vezes a gente fica na cabeça com 1000 hipóteses, ou então fica se jogando para baixo o tempo todo, né? Então, andar no trilho aí, né? Fazer essa vida. Vai momento a momento, ver a realidade da coisa. A gente tá muito nessa coisa de Zoom e de rede social e tal, e acaba, sim, perdendo o touch um pouco com o real, assim, a coisa de botar o pé no chão e pegar o ônibus ou o metrô e ir, entendeu? Fazer as coisas reais, assim, tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Não acho que é muito rico pro ator, eu acho que é bom se o cara quiser exercitar essa presença, acho que é bom se colocar em situação de que você precisa estar presente, sabe? A minha professora, eu tive uma professora chamada Polina Klimovitskaya, lá em Nova York, que foi uma mestra para mim, de interpretação. E eu lembro disso, eu fiz um monólogo para a escola, para passar, do Shakespeare, que era aquele... As You Like It, pode ser? Pode ser. Não, desculpa, Much to Do About Nothing. Eu não sei a tradução em português, Júlia. Muito barulho por nada. Muito barulho por nada. Aí tem um monólogo gigante que começa I Do Much Wonder, que é o cara que tá apaixonado pela menina lá e tal. E aí eu fiz o monólogo, ela olhou para mim assim, e aí ela falou, faz igual você fez, só que ela me deu uma bola de tênis. Eu quero que você fale tudo que você fez, faça igualzinho que você fez, não muda nada, só joga essa bola de tênis. E eu fiz, e foi assim, tipo, uau, sabe? A diferença era uma coisa assim, gritante, assim, tipo, a liberdade, a brincadeira, as coisas que vieram, a reação do público. Aí eu ia no público, foi assim, da água pro vinho, por causa da maldita bola de tênis. Aí hoje eu entendo o que ela quis. Ela me tirou daqui, assim, e ela me colocou numa coisa muito concreta, entendeu? Que é jogar essa bola. É uma coisa tão banal, né, quase, né? Mas eu tinha que jogar, quicar a bola, e é uma coisa complexa, se você pensar, quicar uma bolinha de tênis e pegar ela, a gente, aqui nos Estados Unidos, eles falam take for granted. Como é que seria isso em português? Seria, a gente acha que... Porque take for granted é tipo, tá dado. A gente acha que é dado pegar a bola e quicar, e é fácil. Natural. Mas, assim, não é natural quando você está falando um texto de Shakespeare, entendeu? Então, só essa coisa me colocou nesse estado de presença, eu jogava bola e eu falava assim, pegava a bola, que me trouxe para uma realidade que aquilo expressou no texto, entendeu? De alguma forma, do que eu estava falando. Então, dito isso, é importante para o ator se colocar em situação de presença, que ele tem que estar presente, senão ele dança, entendeu? Tem coisas banais, assim, tipo fazer uma trilha na natureza, porque você tem que olhar para onde você está pisando, sabe? Então, se você não ficar viajando na maionese, você vai tropeçar no galho, sei lá. Tem umas ali no Rio, ali tem uma maravilhosa ali do Pão de Açúcar que você faz, é ótimo. Caminhar na praia também. No meu caso, eu jogo bola. Eu jogo bola consciente de que, tipo assim, aquela hora não tem celular, não tem vida.
aquela hora eu tô preocupado em colocar a bola dentro da rede. É só isso que eu faço durante 1 hora. Então, quando eu saio do futebol, eu sinto essa presença, sabe? Dá um norte, assim, dessa presença. Se eu saísse do futebol e fosse fazer um texto, ia ficar maravilhoso. Aí depois de um tempo, vem a mente, começa a falar, e aí você fica um pouco mais balão, né? Assim, cabeçudo. E aí você, de novo, perde a conexão com o corpo naturalmente, é o que acontece. E aí... Enfim, acho que eu falaria isso para mim mais novo. Se coloca mais em situação de presença para você saber sentir no corpo o que é a presença e o que não é. E quando você não estiver presente, bicho, dá um jeito de arrumar um jeito de você ficar presente para você ensaiar, para você fazer as cenas, porque o resultado de fazer usando a mente, geralmente as pessoas sentem que é tudo falso, né? Tipo, ninguém vai dar bola para você se você estiver muito cabeçudo. Enfim. Fica vazio, né? Fica um simulacro, né? Fica a ideia do que é a cena, entendeu? Porque você não está em contato com a realidade, você está em contato com a ideia. A ideia está ótima na sua cabeça. Você está super em contato com ela, com a imagem, né? Com a abstração. Mas isso não é real. Isso não te muda, entendeu? Eu pensar agora, nossa, tipo, sei lá, eu vou pensar que eu tô na praia caminhando, não muda nada em mim, na minha voz, em nada. Agora, se eu pegar, sei lá, isso aqui é um veludo super gostoso, assim, e eu começar a passar a mão nele, assim, nossa, eu já sinto, entendeu? Aí você já vê que a minha voz já tá diferente, entendeu? Já mudou, eu não fiz nada, eu não tô conscientemente, eu vou falar com a voz mais suave, mas esse material é super suave, então, eu gosto de passar a mão nele. Aí, entendeu? Já é um experimento, e já me coloca... Isso é concreto, entendeu? Vou falar mais uma história da Polina, mesmo professora russa. Tinha uma atriz na Rússia, fazendo 3 irmãs e tal, e que tinha... Exatamente isso que eu fiz. E que estava com dificuldade de entrar na cena, né? Numa das cenas com as irmãs, eu não lembro a cena, faz muitos anos, mas... E aí, ela, antes de entrar em cena, ela colocou a mão num tecido, assim. E aquilo trouxe para ela, exatamente como eu fiz agora, trouxe para ela, botou ela de novo no mundo, entendeu? Tipo, colocou no mundo real. E aí, ela entrou na cena com essa sensação. E voou, entendeu? E foi bem, assim. Ela levou isso, essa sensação real, entendeu? Não a ideia de que ela é meiga. Eu vou entrar aqui pensando em ser carinhosa. Isso não ajuda, isso não serve, não é nada, entendeu? Agora, tipo, sei lá, tem muito ator que gosta de se tocar, assim, tipo, de sentir a pele, sabe? Só para dar uma aterrada. Tem outras técnicas também, nesse sentido, para você sair da cabeça e... Despertar essa sensorialidade, né? Do corpo. Despertar essa sensação e te trazer para o momento presente, né? Eu acho que, se você quiser exercitar isso durante o dia de novo, se coloca em situações, exemplo, futebol, esporte em geral, esporte coletivo em geral, surfar, nadar, a água te dá essa sensação, né? Porque ela te envolve, né? Fazer trilha, correr não, correr te deixa um pouco cabeçudo também. Pelo menos para mim, eu tentei correr, eu odeio correr. Nossa, eu fico pensando um monte de coisa, eu odeio. Falo, meu Deus, que horror correr. Para mim não serviu, gente, mas para vocês servir, pelo amor de Deus, vá correr. Melhor do que ficar no Instagram, entendeu? Legal, muito essas bom. coisas. Quando você tiver com dificuldade em alguma cena e tal, sei lá, pega uma coisa veluda ou alguém, abraça alguém, entendeu? E aí vê o que acontece. Muito bom, muito bom. Só um pouquinho, meu filho. Carol, tô vendo que Carol levantou a mão e Carol tem um pergaminho de perguntas, não é isso, Carol? Pode mandar. Abre sua câmera aqui para falar com ela. Vê se está aparecendo. Sim. Deixa eu tirar a mãozinha. Eu tentei assim, formular as 2 coisas principais, porque eu não sabia se ia ter muito tempo. Aí tá bom. As 2 são sobre o Gushkin. A primeira é o seguinte. Quando a Júlia apresentou pra gente o Gushkin e a metodologia, não sei como é que chama, porque ele já falou que no livro que não gosta que chama de técnica, né? Aí eu já me apaixonei de cara, porque me abriu tantos horizontes, tantas coisas assim, porque eu tinha uma visão muito,
muito fechada, sabe? Eu fazia tudo estritamente o que o Stanislavski falava, eu tinha essa abordagem muito analítica, e aí quando eu comecei a ler sobre Guskin, eu me identifiquei com tudo que ele falou. Tipo, sabe, a minha imaginação estava meio presa, eu não estava com a intuição aflorada, eu estava fazendo escolhas previsíveis. E aí eu cheguei a uma conclusão, depois de colocar o tirar da página em prática, e aí eu fiquei me perguntando, então, quando, assim, efetivamente, quando de fato que essa abordagem analítica do Stanislavski pode ser útil para mim? Porque eu fui testando várias formas, eu falei, cara, eu não preciso disso. Eu não preciso disso, sabe? Se você tiver algum exemplo, alguma vez que isso foi legal para você, porque é um método mais convencional, né? Então, tipo, na correria do dia a dia, como que concilia esse trabalho minucioso que o Guskin faz de exploração, de destrinchar o texto, como conciliar isso? E, nossa, mas eu mudei da água para o vinho, Teve uma vez que eu estava fazendo esse negócio de objetivo do personagem, que é uma abordagem muito literária também, porque automaticamente te coloca assim, olhando de fora. E aí eu perguntei assim, qual que é o super objetivo da minha vida? Não sei, entendeu? Será que são os meus sonhos? Não, com certeza são os meus sonhos. Mas e se amanhã eu quiser ser astrônoma? Não sei, eu adoro astronomia e astronáutica, eu posso amanhã querer ser astrônoma. Então, para mim, era uma coisa muito, muito abstrata, que buscava uma consistência que não existe na prática. Aí eu falei, não, então, qual que é o objetivo, sabe aquele negócio de objetivo da peça, objetivo do personagem? Aí, qual que é o meu objetivo na história da humanidade? Por que eu vim para o planeta Terra, num universo tão gigante? Eu vou morrer sem saber. E aí, tipo, eu me sentia que isso me distanciava ao invés de me aproximar dos personagens. Então, quando que você acha que isso pode ser útil, essa abordagem analítica? Se tá te atrapalhando, nunca mais. Não precisa. Esquece. Eu diria isso para você. Tipo, se você tá fazendo uma abordagem analítica e não tá te colocando, se você está sentindo que você tá cabeçuda, que tá te tirando do momento presente, está te tirando a liberdade de errar e de fazer escolhas, você não precisa fazer. Você pode deixa de lado. Esquece, por enquanto. Aí você continua trabalhando com o que te dá liberdade. Pode ser que você caia num projeto no futuro em que o método do Guskin, ele não gostava de chamar de método, mas ele gostava de chamar de approach. Mas também não entendo qual é a palavra em português que vai ser para approach. Júlia, não sei. Também deixa. Vamos chamar de método por enquanto. Mas eu acabo falando técnica também. Técnica, Se você atrás trabalho, você aplica a ideia do Guskin, e isso não só te deixa com o coração leve, feliz e contente com o seu próprio trabalho, quanto resulta também para as pessoas que estão vendo, e acho que você nem devia se preocupar com as pessoas que estão vendo, mas com o que você está sentindo mesmo. Continua, vai desenvolvendo cada vez mais. Cada personagem vai abrir, cada projeto vai abrir um universo para você. E se você mergulha de cabeça por dentro e não por fora, não vendo de fora. Pode ser que você mais velha, você caia num projeto em que você faça o Guskin e de alguma forma não está fazendo sentido. De repente você volta lá no Stanislavski, no método, e vê o que você sente. De repente, pô, legal, serviu para mim agora. Que bom. Eu sei, deixa como na manga, né? Deixa na manga, não julga, e no sentido de que acha que é ruim, que é antiquado, não precisa, deixa guardadinho assim, e usa o que está te trazendo espontaneidade e tal, e até quando parar de trazer. Aí você... E não tem só Stanislavski, não tem só Guskin, tem outros 500 caras que você pode investigar, desde Yoshi Oida até... Nossa, tem Meisner, tem uns americanos aqui, Stella Adler... tem muita técnica com diversas abordagens. A palavra é abordagem. O Guskin chamava de abordagem. Tem diversas formas de você atacar. Pensa que é como pintar um quadro. Tipo, o Van Gogh não está certo e o Rembrandt está errado, entendeu? Apesar deles pintarem bem diferentes um do outro, não tem nenhum que está certo e nenhum que está errado. O Van Gogh,
ele antes de pintar o Van Gogh, ele pintava o realismo, ele ia nos museus e ele copiava os autores. Se você dá uma olhada na história do Van Gogh, você vê que ele vai lá no museu, moleque, e fica lá copiando os grandes autores. Até ele descobrir que a voz dele, né, o jeito dele pintar, que é único, que ninguém pintava como ele, demorou, assim. Ele teve que passar por essa fase mais... Nossa, devia ser chato ficar copiando. Ele queria pintar as coisas dele, entendeu? E, triste... Mas o Van Gogh fez o que ele fez, morreu de uma forma trágica e nunca teve reconhecimento, né? Não vendeu nenhum quadro em vida, né? Então, assim, ele morreu sem saber que ele era um gênio e tal. Então, assim, tô falando sobre o reconhecimento externo, né? Você tá atuando, todo mundo fala, não, de repente você tá fazendo uma coisa super legal, entendeu? Mas as pessoas não estão entendendo ainda, mas... É isso, eu acho que você passa pelo Stanislavski com amor, tenta, faz, ficou muito cabeçuda. Isso aconteceu comigo mesmo, igualzinho, assim, eu devorei o Stanislavski, fui fazer, não me sentia bem, me sentia mal. Aí o Guskin abriu para mim essa possibilidade. E desde então, hoje eu tenho 2 testes para fazer, e eu vou fazer a mesma coisa, eu vou pegar o texto e eu vou tirar da página, só que qual é a questão? Não tenho tempo para fazer. Um teste que eu recebi hoje, tem que entregar hoje à noite. Então, mesmo que eu quisesse fazer o Stanislavski, nem daria para fazer o Stanislavski, porque eu tenho que fazer isso antes das crianças chegarem e fazer o jantar, entendeu? Então, eu tenho pouco tempo para fazer. Eu preciso de uma abordagem, método, técnica, que eu possa resultar rápido. Eu possa entregar alguma coisa espontânea, rápida. E eu até hoje não encontrei nada que bata o Harold, mas se um dia me apresentarem, nossa, Eduardo, tem esse jeito aqui que você faz, e eu fizer e gostar, graças a Deus, melhor ainda. Mas hoje, quando eu desligar aqui com vocês, eu vou pegar o roteiro, eu vou ligar a câmera, e eu vou tirar da página, enquanto estou gravando, inclusive. Várias vezes eu já mandei teste, que era a primeira vez que eu lia o texto. Eu não tinha lido o texto, eu não sabia nem o que eu estava falando. E foi esse take que foi, entendeu? Porque funcionou, por alguma razão, por causa da presença, talvez, não sei. Mas eu gostei, assim, falei, ficou espontâneo isso aqui. Eu tava lendo pela primeira vez, eu não sabia para onde ia, para onde vai, personagem, de objetivo. Eu simplesmente li o texto e falei, oi, tudo bem? E aí, a Bia lia a fala do outro, e eu, tudo bem, e você? Tudo bem. Aí ia, entendeu? Ia no flow, assim. E depois eu fazia 2 takes, 3 takes, 4 takes, e o primeiro era o mais legal, assim, porque foi o que tinha menos ideias, e vou fazer a voz assim, tive uma ideia. Tipo, as ideias, é legal a gente quer essa espontaneidade, né? Muito bom, muito bom. Carol, você não sei se eu respondi a sua pergunta. Respondeu. Aí a outra que eu tenho também é relacionada a esse assunto, porque questionamentos porque começou a surgir um monte de coisa na minha cabeça. Aí, conforme eu estava lendo. Aí, a gente estava criando um personagem para um projeto que era tipo uma série que a gente ia fazer, não sei como é que ia ficar no final, a gente deu uma parada nisso, mas a gente tem que voltar. Aí eu voltei a pensar nisso, porque a gente criou um personagem. E aí eu comecei a pensar assim, como que eu faço esse processo de descoberta em cima de um personagem que eu criei, sabe? Sem ter pré-concepções do papel, uma coisa que eu fiz, entendeu? Que na minha cabeça, por exemplo, automaticamente quando eu vou criar um personagem, eu penso primeiro de fora, não sei por quê, eu começo a pensar em todo o contexto depois que eu vou para a parte interna do personagem mesmo, entendeu? Aí eu queria saber como fazer todo esse processo de descobrimento, de descoberta que o Guskin propõe em cima de algo que você criou, um personagem que você fez e que você vai atuar. Mesmíssima coisa, porque cada vez que você for fazer esse personagem que é você que criou, vai ser diferente, entendeu? Porque você vai estar diferente. Você vai ter um dia que vai estar de um jeito, do outro dia você vai estar de outro. No momento em que você criou e colocou no papel, morreu, assim, acabou. Entendeu? Tipo, é tinta no papel, não significa nada. É uma abstração, é uma ideia. Tipo, não tem vida. Quem vai dar vida vai ser você. Agora, se você quiser dar vida, expressar isso que você escreveu no passado, que já está morto, e repetir, vai continuar morto, entendeu? Vai continuar, não precisa ter essa preocupação, essa responsabilidade de porque foi você que escreveu, você sabe como
Porque no momento que você colocou no papel, já não está mais em você, não é mais, a bola não é mais sua. Aí você vai atuar, já é outra, tira o chapéu, né? Tira o chapéu da escritora e agora bota o papel, tira o chapéu da roteirista e coloca o chapéu da atriz. E a atriz vai atuar aquelas palavras no momento da Carol, entendeu? Do jeito que a Carol tiver naquele dia. E nunca vai ser igual. A ideia do Harold é que cada vez que você ensaia, não é igual. Se você ensaiar e você fizer um segundo ensaio e for igual, você fez alguma coisa errada. Porque é impossível ser igual. Seria a mesma coisa de eu... Vamos voltar aqui e eu vou querer falar do mesmo jeito que eu falei com você, igual. É impossível. Eu não sei o que eu fiz com a minha mão. Eu não sei a palavra que eu marquei. É impossível. Eu tentar repetir esse mesmo fala que eu acabei de dar, que foi eu que criei, né, teoricamente, se eu tivesse escrito. Aí, por exemplo, se eu tivesse escrito, aí daqui a 10 minutos você fala, Edu, faz aquela fala de novo como você fez da primeira vez. Se eu tivesse escrito, já não vai mais, entendeu? Então, ok, bota o chapéu, cria, escreve, tira o chapéu, agora muda a chave, porque agora você vai ter que dar vida pro que você escreveu, porque o que você escreveu está morto agora, não tem jeito, está no papel, tipo é um cadáver. E aí você tem que dar vida para ele. E em relação a esse negócio que você falou de cada vez não precisa ser igual, cada vez que você for fazer, a primeira vez que eu tive esse insight, tipo, que eu fiquei assim, caramba, eu vi um vídeo dos bastidores do Coringa, né? Com o Joaquin Phoenix. Aí era tipo o diretor falando que teve da cena que ele entrava assim na apresentação, no programa de televisão que ele ia fazer. Aí tinha o apresentador, aí era aquela entrada triunfal dele no programa. E aí o diretor falando como cada vez que eles gravaram, eles fizeram vários takes diferentes, ele fez de uma forma completamente absurda. Eu falei, gente, mas eu jurava que isso, tipo, essa cena estaria escrita no roteiro, porque era uma coisa tão triunfal, tão assim, parecia que era elaborado. Eu fiquei chocada. E eles mostraram alguns desses takes diferentes. E eles acabaram escolhendo o que ele entrava e ele dava um selinho na velhinha que estava no sofá. E aí depois ele continuava no programa. Eu achei genial. Falei, gente, como é que pode? Isso é o exemplo de estar no momento, assim. Eu duvido que o Joaquin Phoenix fez algum take igual. Vários atores desses, tipo Jack Nicholson é famoso também por dar 20 takes diferentes, né? Alguns deles são péssimos, alguns são completamente horrorosos, assim, você fala, gente, é horrível. Se você pegasse esse take, você fala, meu Deus, Jack Nicholson. Mas, assim, ele faz 20, só precisa de um, né? E com certeza dessa escolha que ele fez é maravilhoso. E aí você pega isso pro filme inteiro, pô, maravilhoso. Então, dito isso, esses caras, o Harold treinou vários desses caras, né? Eu não sei se especificamente o Joaquin Phoenix. Eu posso falar aqui uns 5 nomes: Glenn Close, Kevin Kline e vários. Aquele ator que eu amo, de paixão, que fez as referências, o Jurassic Park, o primeiro, o Jeff Goldblum, foi treinado por ele. O Bon Jovi foi treinado por ele. Esses atores, eles aprendem que eles podem fazer isso no set, ainda mais eles, né, que são super, super famosos e tem essa possibilidade de fazer, eu vou fazer 20 takes, se vira aí para filmar. Ainda mais com digital que pode fazer. Então, ele me contou a história da Rachel Weisz. Ela estava fazendo um filme com o Meirelles, que era o Constant Gardner. Ela ganhou o Oscar de melhor atriz. E o Meirelles dirigiu e o Harold fez a preparação dela. E ela fez uma cena, 2 takes, e o Meirelles falou, it's a wrap, tá bom, gostei da cena. E ela pediu para fazer mais. E aí ela fez mais outras cenas do jeito que ela queria, diferentes, e a cena tal, foi a dela, entendeu? Que foi pro corte. Então, assim, se fosse depender do diretor só, não iria, assim, ela talvez ganhasse o Oscar da mesma forma, entendeu? Porque o papel era bom, porque, enfim, mas que bom, né, se você tem essa possibilidade de dar vários takes, e se o diretor é aberto a, agora vamos fazer outro. Nem todos os diretores, os filmes que eu fiz são filmes indianos, foram produções indianas, em inglês, que foram filmadas em São Paulo e em Manaus, e a gente tinha um ou 2 takes para fazer por cena. Eu tinha um papel grande, assim, que eu tinha muita fala, e tinha umas cenas emocionais e tal, e que eu fiz duas vezes. Então eu fiz uma
bem Harold mesmo, assim. Nossa, eu lembro, é uma cena no meio da floresta amazônica, uma equipe imensa, e eu lembro, assim, eu pensando, relax, né? Tipo, eu com o protagonista, que é tipo o Antônio Fagundes da Índia, me pegando assim, eu no chão, e aqueles mosquitos lá, tipo Manaus, né? Tipo, bizarro, assim, situação completamente caótica, assim, e eu pensando assim, relax, você tá aqui e vambora, e pá! Aí faz a cena e daqui a pouco mais um take, e o diretor não fala nada, né? Não fala, tá bom, tá ruim, gostei. E aí eu fiz um segundo take, e aí acho que fiz bem, porque aplaudiram lá, falaram, nossa, maravilhoso e tal. Move on, entendeu? Próxima cena. Tipo, não fiquei fazendo... Se me deixasse, eu faria 20 takes diferentes, com certeza, porque eu tava pronto para isso. Eu tinha me preparado para não repetir nada e para estar livre e fazer o que eu quisesse na hora, foda-se. Então, eu acho que a ideia é essa, você tá livre e pronto para você fazer, e depois você fazer de novo diferente, fazer de novo diferente, e não se julgar, e não se... Ah, eu sou ruim. Que demais. Obrigada. Muito bom. Muito bom. Minha gente, eu vi que tem algumas perguntas aí no chat também, mas o Edu precisa ir também, porque ele, né? A gente está com o tempo já acabando, então eu queria, de repente, fazer um combinado. Essas perguntas que a gente não respondeu, vocês me mandam no WhatsApp, e aí eu passo para o Edu, e aí depois ele deixa uma resposta para vocês, um áudio, uma coisa assim, tá? Porque o nosso tempo ruge, tem 1000 assuntos, 1000 coisas para falar, 1000 possibilidades. Edu, você vai ter que vir de novo conversar com a gente, tá? Tá bom, vai ser um prazer. É um prazer. Obrigado por terem vindo. Desculpa se eu não consegui responder todo mundo. Eu vou tentar, depois eu gravo um vídeo, um áudio, alguma coisa assim. E aí tento responder, ajudar no que for possível. Eu vou depois também, me comprometo com a Júlia a dar essa dica de fazer a tape, né, para mandar para as produtoras. Eu acho que não custa nada, todo mundo tem que fazer. Eu não sei como é que é o mercado audiovisual aí no Brasil, como tá. Eu sei mais ou menos, de vez em quando eu faço uns testes para ir, mas eu não sei se as pessoas estão aceitando também vídeo, se isso funciona para vídeo, não sei. Aí, Júlia, você que está mais por dentro de gravar um monólogo e... Sim, estamos no mundo da self-tape aqui também. Ah, então isso se aplica também para cenas, né? Já que as pessoas têm a possibilidade de ligar o REC e gravar, então, assim, tira da página, dá um respiro só para cortar, depois tira da página de novo, aí depois vê, pede para alguém, se ela vê, e aí escolhe um take legal e manda, né? Também. Sim, sim. Ah, Edu, que delícia! Muito obrigada. Muito, muito bom te ouvir. São muitas possibilidades, muitos caminhos, muita experiência. O pessoal está enchendo o chat, né? De mensagens. Isso tudo vai ficar gravado. Depois eu mando para você, se você quiser também. Acho que vai ser legal. Obrigada, né? Que bom que estamos aqui juntos, mesmo que virtualmente. Depois de tantos anos, né? Não é? Pois a gente dividiu tanto para aqueles palcos aí, né, Júlia? Opa! Eu morri várias vezes no seu colo. Exatamente. Ouviríamos por horas, né, Júlia? Sim. Ouviríamos por horas, muito bom. Imagina, obrigado, é um prazer. É um prazer, enfim, fico emocionado também de ver esses caras jovens e as pessoas começando e tendo a coragem de entrar nessa loucura, nessa vida. E tenham coragem sim, entrem, não tenham medo. Eu com a idade de vocês, eu ouvi muito, eu entrei mais velho, até 20 e poucos anos, alguns são mais novos, né? Mas, assim, de novo, se você não ouve muito a mente, ouve o coração, é um clichêzaço falar isso, listen to your heart, ouça o seu coração, mas dá para ouvir, se você der uma acalmada aqui, dá para ouvir, aí vai nessa, assim. Ciência número 3 para finalizar, a gente tem os neurônios, tem um neurônio no estômago, né? no intestino, por isso que às vezes entra num lugar e você sente, nossa, tá estranho aqui, você sente na barriga, né? É porque tem cérebro na sua barriga, isso também é coisa nova, de ciência nova, e por isso que eles falam de gut feeling, né? Segue a tua intuição, a intuição parece que ela é aqui, mas ela
é aqui, assim, né? Tipo, é como se esse cérebro que você tivesse na barriga, ele é capaz de entender a realidade mais do que o seu cérebro grandão aqui em cima. Então, imagina você entra num lugar, aí o seu cérebro de baixo tá falando, vai dar merda, tipo, sai fora. Mas a sua cabeça, o que você tá vendo é tudo normal, tudo ouve a barriga. Ouve a barriga. Vai dar merda. Tipo... Muito bom. Então, olha, gente, para a gente finalizar, vou tirar o Edu aqui do nosso palco principal. Acho que a gente pode abrir as câmeras agora e dar uma salva de palmas para o Edu, agradecer. Obrigado. Muito bom, muito bom. Obrigado. Agora eu vou lá, agora é tirar da paz, né? Isso, vai lá. Sério, agora, vamos lá. Momento após momento. Isso aí. Tchau. Então tá bom. Beijo, Edu, super obrigada. Tchau, obrigado você. Gente. Tchau, beijo. Tchau, beijo. Obrigada pela aula. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.